Qual que era o framework de vocês de procurar ideia? A corretora é o lugar perfeito para conseguir ajudar as empresas a fazerem gestão de saúde. Você tem que botar uma rotina de uso consciente, de uso preventivo. É até estratégico, né? Esse negócio do brasileiro trabalhar durante a faculdade dá uma maturidade, assim, diferente de quando você passa, às vezes, 3, 4 anos só estudando, sabe? E eu falei assim, cara, eu vou fazer esse curso por 2 motivos. Ou vou pro MBA depois e falo, cara, quero ir pro MBA, ou eu, sei lá, penso que eu vou fazer a minha carreira num próximo passo. Começa mais o GigaCast. Hoje estou com uma empreendedora aqui, talvez diria lendária. Olha só essas credenciais. Foi a segunda mulher que mais levantou dinheiro em Venture Capital na América Latina. Cara, trouxe mais de 150 milhões, a maior do setor de saúde, né? Eu tô falando, é da Pipo Saúde, com a sua fundadora Manuela Mitchell. Eu já vou jogar a câmera pra ela, mas antes tem que fazer aquela publi muito gostosa aqui pra vocês de cada dia. Hoje vamos começar com a nossa querida Jastor, né? Que é o sistema no-code pra você que tem aquela empresa que tá cheia de funcionário que você contratou, administrativo, que só fica o dia inteiro fazendo aquele trabalho manualzinho, toma informação aqui, passa logo ali, aquele dinheiro que você tá pagando no final do mês, tá saindo do lucro que podia estar entrando no seu bolso, telespectador do GigaCast, você poderia estar automatizando com a nossa querida Jastor, gestor com J, um sistema de no-code que você facilmente monta automações aí para sua empresa sem precisar de um programador. Por isso que é no-code, não precisa saber programar, só saber um pouquinho de lógica. Segundo patrocinador que vamos trazer aqui para vocês é a Insider Attack T-shirt, cara, especificamente a Insider Business, que é a camiseta que você consegue trazer para tua empresa que os seus funcionários de fato vão querer estar usando todos os dias, né? Então, nossa convidada hoje, ela vende bastante pro RH. Vou pegar umas dicas como que a gente pode fazer cada vez mais os RHs estarem dando uma coisa muito boa aí para os colaboradores, que é uma camiseta que não encolhe, não cheira, não fica amassada, entendeu? O negócio é muito fácil, muito prático, não perde a cor, então faz logo a tua Insider Business. E aí, para terminar, vamos fazer aqui da MB Startups, né? Que é o braço de startups do mercado Bitcoin, unicórnio cripto brasileiro, onde você consegue com facilidade, como investidor, chegar lá e ver vários projetos que estão tokenizados com facilidade para você poder estar investindo, como por exemplo de empresas que já vieram aqui no GigaCast, como a Green e a InChurch, onde você consegue virar sócio dessas empresas. E aí também, cara, você como empreendedor, às vezes quer fazer um projeto com blockchain, com tokenização, você pode usar a infraestrutura do mercado Bitcoin usando a NB Startups. Com vocês, Manuela Mitchell. Ale, obrigada pelo convite, prazer estar aqui. Pô, é uma honra. Agora eu tô até sem saliva na boca, mas vambora. Manu, você nasceu aonde, cara? Eu sou de São Paulo, capital, mas eu sou filha de pai inglês e mãe brasileira. É mesmo, é? Então, tipo British, assim, tipo London? Eu sou British. Meu pai mora hoje no subúrbio de Londres. E eu tenho uma família bem diferente, assim. Então, meu pai se casou 3 vezes. Eu tenho uma irmã que ela é meio indiana, meio inglesa. E é violinista profissional. É nada. Meio indiana, meio inglesa? E aí, a minha irmã mais velha. Eu sou a segunda, eu sou meio brasileira e meio inglesa. Sou empreendedora. E eu tenho 2 irmãos mais novos que são 1/4 francês, 1/4 italiano, meio inglês. E trabalham um com esportes e o outro com startup também. E teu pai morou com você algum período assim? Ou... A gente morou juntos mais ou menos uns 8 anos. No Brasil? Na Inglaterra. E aí quando meus pais se separaram, minha mãe voltou. E aí eu fui criada pela minha mãe, majoritariamente. E aí continuei contato com meu pai e tal, mas mais esporádico, né? 1, 2 vezes por ano. Calma, então você nasceu, já foi pra Inglaterra? Logo cedo? Meus pais, na verdade, moravam lá. Minha mãe quis voltar pra me ter aqui. Por conta de hospital, família, etc. E aí, quando eu tinha, sei lá, 6 meses, a gente voltou de novo. E eu passei lá até os 4 anos e meio, até meus pais se separarem. Aí depois ficou um pouco idas e voltas, mas aí depois ficamos aqui definitivamente. Pô, mas o teu português ficou forte, pelo menos, né? Ah, bastante, né? Já tive convidados aqui que tiveram histórias parecidas que não sabiam uma expressãozinha do português. Mas que você então veio pra cá meio que com 5 anos, Sim. 4 e meio, 5. Sim. Pô, que bacana. E aí, cara, você veio pra uma escola britânica? Eu chutaria, não. Não, escola brasileira. Minha mãe é professora universitária, meu pai também é professor. Então, eu costumo dizer que acho que a coisa mais, talvez, que me impressiona na minha história empreendedora é quão ordinária ela é. Porque, em geral, pessoas empreendedoras tiveram pais que foram referências, alguém próximo que viu empreendendo, alguma coisa assim. Meus pais são formados em literatura. Minha mãe e meu pai amam ler. Os 2 eram péssimos em matemática. E eu fui uma criancinha meio diferente, assim, sempre fui de exatas, sempre fui uma pessoa forte. Eu brinco que com 4 anos eu queria ser presidente do Brasil. É mesmo? Então, morando em Londres. Morando em Londres. Eu sempre tive essa pira, assim, de ser uma mulher meio... Eu brinco assim, sempre fui uma criança diferente. E aí, eu fiquei aqui no Brasil, me formei na USP. Não, a gente pulou uma etapa gigante aqui, pera aí, Desculpa, cara. Não, vou com calma. Tá, e você tava E qual escola você estava? Você tem uma escola chamada Mobile aqui. Mobile. Pô, Mobile é conhecida, né? É conhecida. Legal. E aí você era quem na escola? Qual que era o teu arquétipo ali, talvez?
Eu era boa aluna, tipo, tinha facilidade, mas não era dedicada. Então eu sempre fui uma aluna que passou com notas boas, não era tipo top 10% da sala, mas eu provavelmente era, sei lá, top 15. Mas eu sempre fui amiga de gente que era meio vagabunda. Entendi. Então, meus amigos eram skatistas, músicos, que são meus amigos até hoje. Que legal. E eu nunca me dei muito com um grupo muito competitivo de escola, assim. Sabe? Tipo, a galera que ficava na pira de quem tira mais que eu e tal. E acho que na escola eu comecei a estudar mais perto do vestibular ali. Porque eu também queria passar numa faculdade boa. Então, ali no colegial eu dei uma mudadinha, mas... E quais eram teus hobbies, assim, crescendo? Esporte eu sempre gostei bastante. Então, eu jogava tênis. É nada, joga um tênisinho? Jogo um tênis Vamos fazer aí. essa partida aqui, hein, velho? Dá. Vamos fazer o campeonato do GigaCast. A galera joga muito tênis aqui. E meu pai sempre jogou, e meus irmãos sempre jogaram. Então, sempre foi uma coisa de família, assim. Legal. Ler, eu sou, tipo, uma leitura muito ávida desde muito criança. Ei, eu vou chutar um Harry Potter aqui, mas... Comecei com Harry Potter, foi, tipo, o primeiro livro que eu me apaixonei, assim. E hoje eu leio muita literatura, assim. Quando eu comecei a empreender, eu lia muito livro de business. E eu até acho que era uma certa maneira de curar minha ansiedade, né? Porque quando você tá empreendendo, você é meio que um impostor. É isso aí. Aí você fica lendo pra ver se você melhora um pouco como tá se sentindo. E aí chegou uma hora que eu falei, acho que tá me dando mais ansiedade do que resolvendo. Porque você nem lembra da maioria das coisas que você lê, porque você não dá pra usar, né? É Não tanto dá. conhecimento, assim. E aí eu comecei. E hoje eu leio muita literatura, assim, literatura brasileira, coisa gringa. Eu gosto muito, tipo, de ficção histórica. E aí todo ano eu diria que eu leio uns 30, 40 livros, assim. Não, desculpa, ficção histórica é tipo fake news, não? O que é isso? Ficção histórica é, tipo, o cara mais famoso, assim, hoje chama Ken Follett. Que é basicamente a história é verdade, então ele vai falar sobre a Segunda Guerra Mundial, os fatos são verdades, mas ele insere personagens totalmente fictícios no meio, e aí tem romance, drama, uma série de coisas, eu adoro. Caraca, que interessante, velho. Como que é o nome do autor? Ken Follett. Ken Follett. Fica aí pra galera do GigaCast que quiser conhecer a ficção Muito histórica bom. Ken Follett. Tem mais algum autor aí pra indicar, não? Tem uma mulher chamada Kristen Hanna também, que é muito boa. Cristian, então se você já leu um desses autores, comenta aí, pergunta aí se é bom mesmo ou se a Manu tem mau gosto, beleza? E aí, pô, você tava ali nessa época aí de escolher um futuro aí pra tua vida e passou na USP, qual curso? Economia. E aí foi até interessante, assim, porque eu sempre fui uma generalista. Até na escola, assim. Eu gostava muito de matemática, mas também gostava de humanas. E aí, na hora do vestibular, eu fiquei muito em dúvida do que fazer. Eu tinha, sei lá, 4 dúvidas. Medicina, economia, ou administração, ou engenharia. E aí minha mãe me puxou muito pra engenharia, porque a mãe falava, cara, engenharia dá dinheiro, vai pra engenharia. E aí, assim, eu comecei a meio que ir na USP, ver o curso, falar com os alunos, e todo mundo na poli falava, cara, eu odeio meu curso. Todo mundo. É muito ruim, tipo... E aí eu comecei a falar, putz, será que eu quero ficar, tipo, 5 anos estudando, sei lá, materiais, sabe assim? E aí chegou a conclusão que eu acho que eu não queria. E aí eu fiz assim, eu prestei só faculdade pública, então eu prestei USP, UFSCar e Unicamp. E aí eu prestei engenharia na Unicamp e na UFSCar e economia na USP. E aí passei nas 3. E aí na época eu falei, putz, eu amo São Paulo, eu amo morar em São Paulo, meus amigos estão aqui, minha mãe tá aqui, quero ficar em São Paulo. Então eu vou fazer USP. E aí se eu gostar da faculdade eu fico, senão eu presto cursinho de novo. E presto vestibular de novo. E aí assim, eu entrei na faculdade e aí eu falei, cara, muito chato isso aqui. Não se identificou, não? Nem nas aulas de economia, assim? As aulas de economia eu gostava, economia, micro, macro, cálculo eu amava. Mas assim, tinha muito professor, muito, tipo, dinossaurico, assim, na USP. Que não quer tá dando aula, né? Não quer dar É aula, um quer problema de pesquisar. faculdade pública, né? Os caras não estão contratados pra fazer o que eles fazem, né? E, tipo assim, meio que não estão a fim de melhorar, não são avaliados por isso. Então, meio que foi desestimulante pra mim, assim, o começo. Mas eu comecei a perceber que eu gostava de coisas fora da faculdade. Então, eu me interessava por mercado financeiro, tinha umas ligas lá de mercado financeiro, umas coisas assim, liga de escola júnior, atlética. Eu fui, tipo, bem ativa em termos de Escola entidade. júnior ou empresa júnior? Não. Empresa júnior. E aí eu fiquei um pouco em cada, assim, não fui uma pessoa também que eu fiz, nossa, fiquei numa entidade e fui presidente dela. Tipo, o César da Gympass, que agora chama Well Hub, ele foi presidente da empresa júnior da FEA, ele fez FEA também. Uhum. Eu já não fui essa pessoa. Eu fiz um pouco, aí não gostava muito, aí fiz outro pouco. Até Atlética você fez? Fiz um pouco de atlética, jogava esporte pela faculdade. Fez uma economia das, assim, um negócio assim. Economia, do InterUSP. Clássicos. E aí, eu falei, cara, quero começar a trabalhar, assim, pra ver o que é, né? E aí, quando eu comecei a trabalhar com o mundo de negócio, eu meio que me identifiquei muito, assim, com o trabalho, as pessoas, as ambições, as oportunidades. E aí fiquei.
E aí, o que você encontrou aí de trabalho? Primeiro emprego? Mercado financeiro, trabalhava em crédito e operações estruturadas de crédito para instituições financeiras. Um negócio mega técnico, de ficar lendo balanço, nota de balanço, Em qual? no Barclays. No Barclays. É. Pronto, você pode explicar pro público, né? Eu completamente sei o que é isso aí, né? Mas explica pro público o que é que Olha, você basicamente o que eu fazia era dar crédito para a empresa, no caso, banco, financiar as transações dele na outra ponta. Trabalhava num banco que era só um banco de investimento no Brasil, que era o Barclays Capital, que nem mais no Brasil está. E eu trabalhei lá durante um ano. E foi bem legal. E aí... Mas eu falei assim, cara, crédito é legal. Crédito é basicamente muito analítico. Você fala assim, vou dar dinheiro para alguém, será que ele tem dinheiro para me pagar? Essencialmente é isso. Mas que habilidades você desenvolve, assim, quando você tá... Crédito eu acho que é bem, tipo, análise financeira. Entender, índice de solvência, entender melhor caixa, porque tem muita coisa no balanço que é, mas não... Parece que é uma coisa, mas não é. Então, olhar a nota, entender no detalhe, assim, é um trabalho bem analítico. E tinha um trabalho na outra ponta de estruturar a operação e trabalhar com um time de vendas para conseguir vender, que era um pouco mais comercial. Calma, então era o Barclays dando crédito para outros bancos... No Brasil. No Brasil. Uhum. E era tipo uns banquinhos, uns bancões, meio que... Tudo. Tinha, tipo, linha com Itaú, linha com, sei lá, o Banco ABC. E eu era meio que analista disso. E aí eu falei, tá, legal, mas não sei se eu quero fazer isso a minha vida inteira, mas foi uma boa escola, porque eu era muito crua em análise. Economia não te dá muito esse lado de, tipo, ADM, que é, sei lá, você fazer um valuation, entender uma coisa. Economia é bem teórica, assim, a faculdade. E aí lá foi onde eu aprendi a entender, tipo, o P&L. Que hoje, pra mim, é o melhor mapa mental pra qualquer empreendedor, no sentido que você tem que entender como um negócio funciona e o P&L é o melhor framework pra isso. É o melhor framework. É. Cara, eu tenho uma dúvida, talvez é muito boa, assim, mas, tipo, cara, todo mundo tem acesso ao P&L das empresas públicas, né? Uhum. E aí você tá fazendo esse trabalho aí de analisar o crédito deles, mas eu imagino que tem uma galera que também tá fazendo esse trabalho de analisar o crédito. Não tem, tipo, um Serasa das empresas públicas? Não tem. Curioso isso, né? Curioso. Todo mundo fazendo o mesmo trabalho e tal. É. Mas, tipo, todo mundo tem umas interpretações diferentes do Diferentes. P&L, assim. E todo mundo tem apetite de risco diferente, né? Então, por exemplo, no Barclays acabava sendo uma alocação global do banco a uma exposição ao Brasil. Sei lá, se provavelmente trabalhasse no Itaú, seria outro nível de apetite de risco, dado que, tipo, o core market deles é Brasil. Então foi bem legal, assim. Eu trabalhei com pessoas muito legais e muito inteligentes e muito profundas. Que eu acho que é um pouco do perfil do crédito. A pessoa de crédito dentro de um banco é aquela pessoa meio nerd, tipo, muito detalhista, muito analítica, mas não necessariamente comercial a ponto de estar num research ou num IB, que tem muito mais interface com o cliente. Só que eu olhava e falava, cara, acho que eu não quero fazer isso pra minha vida inteira, então eu vou pegar e fazer uma outra coisa. Eu tive a oportunidade de morar fora por um ano pela USP. Fui passar um ano na França. Tipo um Ciências Sem Fronteiras da vida, assim? Não? Tinha um Ciências Sem Fronteiras, mas da própria USP, assim, que a USP tinha umas bolsas e uns programas em economia. Em que ano que a gente tá aqui agora? 2011. Pronto. E aí foi muito legal, não da perspectiva profissional, mas da perspectiva pessoal, de morar fora, de conhecer muita gente, de viajar muito. Da perspectiva profissional acadêmica, eu fiquei meio chocada, porque você entra na faculdade... Na França tem duas meio que tipos de universidades, né? Tem a Grande École, que é tipo como se fosse um tier 1 de faculdades na França. Pronto, tipo Polytechnique. Polytechnique, eu estudei numa dessas, e aí eu entrei lá na sala, falei, acho que vai ser legal. Cheguei lá, falei, a galera era muito crua, assim. Porque esse negócio do brasileiro trabalhar durante a faculdade dá uma maturidade, assim, diferente de quando você passa, às vezes, 3, 4 anos só estudando, sabe? Lá na França é mais na pegada do summer, assim? Não fica, tipo, fazendo os dois? E aí era assim, né? Estágio no Brasil, mercado financeiro, você trabalha 6 horas é o mínimo, mas provavelmente você vai trabalhar 8, 10, 12. E é interessante porque, tipo, você aprende muito e quando as pessoas veem que você tá afim de aprender, elas te ensinam também. Se você estiver num lugar legal, né? Então, foi muito bom pra mim. Cara, eu imagino que você, tava nessa de trabalhar, você chegou na França e ficou assim, tipo... Esses jovens não entendem nada de mercado de trabalho, não entendem como as empresas funcionam, mal sabem ler um P&L. Foi um pouco disso e, assim, até a maturidade de como eles se portavam, tipo... Os primeiros trabalhos que eu tive lá, tinha muito trabalho em grupo. Tinha muita pegada, assim, porque lá eu fui fazer uma extensão de economia, mas em finanças. Então, eu fazia economia e lá fiz uma bolsa sanduíche para aprender finanças. E era assim, vamos fazer um valuation numa empresa. E era tudo em grupo. E era uma pegadinha meio, tipo, grupo, assim... Meio grupinho, uma coisa meio infantil, assim, meio vibes escola, sabe? Sei.
E aí eu olhei e falei, nossa, isso aqui é tão curioso, é tão diferente das pessoas que eu conhecia no Brasil, sabe? É, e para mim me marcou, assim, mas foi muito, muito legal em outras várias dimensões da minha vida, que hoje também foram super Mas importantes. o curso em si é fraco. Fraco. Não gostou muito, não aprendeu muita coisa não, a galera tava toda na panelinha. Talvez no Brasil era panelha também, só que você tava dentro, né? Pode ser. Aí é mais legal. Pode ser. E aí você voltou, acabou o teu período lá. Tu fez, tipo, cara, passeou na Europa pelo menos, aí fez... Passei, consegui, tipo, e foi muito bom, porque o meu estágio de crédito, na época, tipo, puta, pro nível de gasto que eu tinha, que era muito baixo, né? A vida era muito mais barata, faz muito tempo, e a minha bolsa era muito boa, do estágio. Eu juntava muito dinheiro, porque eu falava, meu, eu quero juntar dinheiro, quero fazer um pé de meia, sei lá o quê. E eu li uns livros de investimento pessoal, então, tipo, queria investir meu dinheiro, sabe? Tinha tipo, a conta em corretora. E aí, quando eu fui pra lá, eu falei, vou pegar esse dinheiro que eu tinha guardado e vou viajar, porque depois eu junto mais dinheiro. E aí eu peguei esse dinheiro, na época o câmbio tava bom, aí botei num cartão desses cartões pré-pagos, assim, consegui viajar, sei lá, 3 meses sem parar. Caramba. No verão, entre cursos. Foi muito legal, porque eu nunca tinha tido essa experiência antes. Pô, e você, antes dessa experiência, já tinha morado sozinho ou... Não, porque eu morava com a minha mãe. E aí, então, pô, foi uma experiência incompleta aí Sim, e foi muito bom, porque minha mãe, assim, ela foi professora. Então, eu sempre vivi num ambiente, assim, meio classe média, né? Então, acho que isso até também eu gosto de falar, porque existe muita pessoa empreendedora no Brasil que veio de famílias empreendedoras, ou já veio de uma condição de, tipo, putz, eu posso tomar risco aqui. E a minha condição foi meio que contrária, assim. Eu estudei como bolsista em escola muito tempo da minha vida, porque minha mãe dava aula e eu era bolsista. E quando eu fiz faculdade pública, eu não tinha muita opção de fazer outras faculdades, porque minha mãe já era professora, e, pô, GV na época, INSPER era menor ainda, mas, tipo, eram muito caras, e ia ficar muito apertado pra minha mãe. Então, a gente viajava, assim, eu e ela nas férias de escola e tal, quando ela também tava de férias, mas era assim, vamos pra, sei lá, cidades históricas. Eram, tipo, viagens mais modestas a nível de Brasil, Legal. E aí, ter trabalhado no mercado financeiro me expôs a uma nova realidade de pessoas. E também me permitiu fazer coisas que antes eu não tinha condição de fazer. Isso foi muito legal, assim. E o que eram as coisas que você queria fazer e você não tinha tanta condição, assim, na época? Você sonhava, assim, sei lá. Tem uma história que eu gosto muito de falar, que é... Quando eu tinha... A Mobile tinha uma coisa muito legal na minha escola, que era... Quando você tinha 15 anos, na verdade, você escrevia uma carta pra você mesmo, que eles guardavam e te mandavam quando você tinha 25. Então, quando eu tinha 25 anos, estava na casa da minha mãe, minha mãe recebeu uma carta, eu fui lá e li a carta, e a carta falava assim: eu quero muito ser uma mulher executiva, que viaja o mundo a trabalho, e que fez uma carreira tipo, ambiciosa e considerada de sucesso. E aí eu escrevi até na carta assim: e o amor pra mim é uma coisa de segundo plano, e agora eu quero me dedicar integralmente aos meus estudos e à minha carreira. Então, tipo, eu tinha 15 anos. Caramba, velho. Então eu sempre tive uma coisa muito forte dentro de mim de, tipo, querer me provar como uma pessoa que podia. E eu não sei de onde veio, assim, porque eu não tinha muito uma referência profissional dos meus pais de mundo executivo. Mas talvez tinha uma vontade de eu provar pro meu pai que, pô, olha aqui, sabe, vou conseguir chegar lá, um pouco da questão do divórcio, sei lá. Algum chip on my shoulder, assim, que me gerou um fogo e uma vontade de ser bem-sucedida que eu acho que me alimenta até hoje, assim. Entendi. Então nunca foi muito pra você sobre, cara, o dinheiro e o que ele pode comprar, mas sobre, pô, você ter orgulho de você e tal. Exato. E aí, qual foi a tua reação quando você leu a carta? Então, eu tava trabalhando no mercado financeiro naquela época e eu tava literalmente viajando o mundo ao trabalho. Então, minha primeira experiência maior, assim, de fato, no mercado financeiro, eu passei 6 anos trabalhando num fundo soberano do governo de Singapura, É nada. fazendo private equity. Então, assim, eles tinham, sei lá, 300 bilhões de dólares under management, Como que é o nome mesmo? Temasek. Pronto. E aí eles alocavam pedaços desse dinheiro para diferentes geografias. Aqui no Brasil eles tinham um time de 10 pessoas, qual eu fazia parte. E sei lá, a gente chegou a investir uns 3 bilhões de dólares aqui no Brasil. E investia infraestrutura, private equity, venture capital. Tipo, a gente tinha Era bem legal o trabalho, porque ele era bem variado em termos de estágio e de escopo. E a gente ia muito para Singapura. Então, literalmente, a cada, sei lá, 3, 4 meses, a gente ia pra Singapura fazer um treinamento, participar de um comitê de investimento, fazer uma reunião. Quantas vezes você foi pra Singapura? Umas, sei lá, 10 vezes. Sério, cara? E eu era mó nova, e aí eu comecei a falar, putz, quando eu li a carta eu falei, não sei se é tão legal esse negócio de viajar trabalho. É muito chato, É muito né, chato. cara? Você só cansa, ainda mais Singapura, que é incrivelmente longe, velho. Incrivelmente longe. E tinha reunião que a gente ia assim, tipo, vamos na segunda, pra uma reunião na quinta, porque demorava pra chegar, e aí na quinta mesmo a gente voltava pro Brasil.
Então, literalmente, você passar um dia em Singapura, você ficava, tipo, 4 dias em locomoção. Era loucura, assim, você olha e fala, isso, a pandemia e o trabalho remoto realmente Muito são melhor, né, cara? revolucionários em termos de custo, eficiência, Pô, tem reunião que não precisa ir até Singapura pra fazer, cara. muita. A grande maioria, inclusive. Cara, o meu pai, ele trabalhava na Ford, assim, e quando a gente era pequeno, ele foi transferido pros Estados Unidos e tal. E eu sempre tinha essa imagem também, cara, quando eu entrei na faculdade, eu vi lá, eu passei na Federal de Lavras, na Federal do Paraná, aí eu ia pra de Lavras, aí eu fui lá em Curitiba, aí eu vi lá, cara, uma vaga da Volvo, tá ligado? Falei, caraca, imagina trabalhar na Volvo e viajar a trabalho. Esse era meu sonho também, mano. E aí depois eu comecei a viajar. Falei, caraca, viajar a trabalho é muito zoado. Você não conhece ninguém, você só fica no elevador. É mega cansativo. E aí foi um pouco da minha trajetória e, pô, eu tive exposição a coisas muito legais, assim, porque a Temasek era um fundo super, né, tipo, com bolso profundo, né, tipo, deep pockets pra caramba, tinha muito dinheiro. Então, todas as grandes transações a gente olhava de alguma maneira. Então, pra mim, sei lá, episódios marcantes da minha vida. 2014, a Billie Diniz compra 10% do Carrefour Brasil. A gente tava olhando. Eu era do time de investimento que tava olhando. Eu tinha, na época, sei lá, 22 anos. E eu tava com 22 anos numa sala com a Billie Diniz durante 3 meses, com alguma frequência, sabe, 2, 3 vezes por semana. Então foram coisas que me marcaram muito, assim, na trajetória. Eu sou muito grata à Private Equity, mas pra mim, acho que só conectando um pouco os pontos, tipo, dinheiro nunca foi a prioridade. E tanto não foi porque eu larguei o mercado financeiro, porque acho que, assim, quem enxerga o dinheiro como prioridade é quase que impossível largar, dado que o custo de oportunidade no curto prazo do mercado financeiro ele é muito alto, né? Então, depois eu Pô, consegui desapegar e desmamar disso. Bem, daqui a pouco a gente pode entrar, mas eu tenho certeza que se você saiu do mercado financeiro e ficou vendo todos os seus peers ganhando bônus incríveis, ficando assim, Exato. tipo, pô, será que eu fiz a coisa certa? Ô, mas você voltou da França e aí você entrou direto na Temasek? Entrei. Tipo, como estagiária mesmo, assim, antes de se formar? Antes de me formar, lá fiquei. Aí depois trabalhei num outro fundo, que era a Actis. Calma, mas na Temasek, era crédito de novo? Não, era Private Equity. Entendi. Cara, no Private Equity em geral, quem fala assim, pô, trabalho com Private Equity, olha meio que todos esses deals assim, ou tem tipo uns nichos meio focados? Geralmente é bem mais focado do que a gente fazia, assim. Você pegar os players mais famosos, né? Uma General Atlantic aqui no Brasil, ou uma Advent e tal. Geralmente o pessoal tem um foco de estratégia, assim, muito claro. Tipo, empresas hypergrowth, no caso da GA aqui. A Temasek, ela era muito grande, porque era muito dinheiro. Então eles olhavam, eles tinham, dentro de Singapura, tinham os segmentos específicos, né? Tipo, a galera que cobre tecnologia, a galera que cobre infraestrutura. E aqui no Brasil, como a gente era um time local, a gente tinha flexibilidade para olhar tudo com as estruturas de Singapura. Cara, dúvida de burro aqui. Quando você fala olhar, o que é isso? É ler o Pinel? Não, aí no caso de Private Equity é muito mais profundo do que crédito ainda, porque basicamente o que é um investidor de Private Equity? Você vai comprar uma participação numa empresa, sei lá, que pode ser 100% da empresa a 10% da empresa. E aí, você, para comprar essa participação, precisa escolher um preço. Então, quanto que eu pago ou faz sentido, né, comprar a participação? E aí, geralmente, você assina um contrato de confidencialidade e você fica 3, 6 meses num projeto onde você tem auditoria, contábil trabalhando com você, auditoria legal para entender passivo. Você contrata muitas vezes consultoria estratégica para fazer tipo diligência do mercado. Será que o mercado de infraestrutura e torres de transmissão no Brasil é bom ou ruim? E aí é super profundo, super analítico e é muito legal assim, porque você vê muitas coisas de muitos setores diferentes, e você aprende muito, porque em crédito eu era um especialista que olhava para P&L de bancos e dava crédito. Em Private Equity eu me tornei uma pessoa que comecei a entender como que empresas funcionam em muitos contextos diferentes. E aí eu acho que aquele mapa mental que eu tinha, ele se expandiu para outros inúmeros lugares, sabe? E você viu uma carreira ali acontecendo e tal? Como que é a carreira da pessoa de Private Equity, assim? Se você ficasse mais de 10 anos lá, onde você estaria, talvez? Eu brinco que Private Equity é uma carreira de sniper. No sentido que você nunca vai ser... Tipo, você pode ser um managing partner. Mas um managing partner faz a gestão de outros 10 snipers, que são super autogeridos, super automotivados, porque todo mundo lá ganha super bem, todo mundo lá tem um puta background de formação, etc. E aí, meio que você não tem muito trabalho de gestor, né? Seu gestor garante que as pessoas recebem um bônus que motiva elas e que elas estão tomando boas decisões de investimento para que você consiga sustentar aquele bom bônus por muito tempo.
Entendi. Você não tinha muito, tipo, uma pessoa que você reportava, assim? Você reportava pro General Partner? Eu reportava, tipo, general partner, todo mundo reportava pra ele. Tipo, ele era o chefe das 10 pessoas do escritório, né? O líder, né? O gestor. E aí a carreira você ficando mais sênior naquilo. Então é um craft que um dia você é... Ah, eu sou o artesão júnior. Um dia você vira o artesão sênior mega blaster. Mas você meio que tem essa mesma atribuição ao longo da sua carreira. Tirando o fato que quando você vai ficando mais sênior, em vez de olhar mais oportunidades, você também tem que gerar oportunidades para você olhar. Ah, entendi. Então você tem que ter contato com as pessoas, entender o que está acontecendo no mercado e enquanto... Mas lá, imagino que muitas coisas chegam pro General Partner e ele meio que, pô, escolhe alguém que ele confia e fala assim, ah, ó, você vai olhar isso aqui. É Meio que isso. É isso. E ele tem um trabalho de distribuição ali, de garantir que todo mundo tem um trabalho mais ou menos equilibrado, né? Então, aqueles duas... Geralmente você olha em duas pessoas uma oportunidade. Tem uma pessoa mais sênior e uma pessoa mais júnior. Aquelas duas estão olhando um tanto, aquelas outras duas estão olhando outro tanto. Então, é mais um trabalho de distribuição, assim. Aí eu olhava pra essa carreira e eu falava, cara, legal, gostei muito, aprendi muito. Depois trabalhei mais em Private Equity ainda, mas eu não me via construindo nada. E eu me via, assim, às vezes gastando muito tempo. Então, é uma carreira intensa em termos de horas trabalhadas. Às vezes eu ficava, tipo assim, sei lá, um mês virando noite pra construir um modelo financeiro mega blaster, fudido, etc. Que tinha lá modelagem de quanto a receita ia crescer pra entender o preço que a gente tava pagando. E aí eu falava, meu, tem um monte de premissa aqui implícita de crescimento de receita, diminuição de custo, que eu não tenho a menor ideia, não sei como a empresa funciona. E ninguém que trabalhava comigo meio que também sabia, porque todo mundo que trabalha em mercado financeiro, em private equity, investimento, não todo mundo, todo mundo é muito, muito mundo, mas a grande maioria das pessoas vem de uma carreira de investimento. Então, isso começou a me incomodar, assim, e aí eu peguei um pouco daquele momento de mercado que eu vi os empreendedores brasileiros surgindo, tipo, não surgindo, mas tipo, uma nova leva de empreendedores. Então, por exemplo, o Nubank foi fazer pitch pra gente umas 3 vezes. Aí você olhava e falava assim, caraca, esse cara aqui é diferente. Aí você olhava um Acreditas, um Sérgio, aí você falava, esse cara também é diferente. Esse já tá em que ano? Esse já tá, sei lá, 2015, 2016. 2015, 16, então aqui você já tá uns 4 anos lá, não? Tava já uns 4 anos lá. Pô, então você já tava relativamente sênior ali no negócio, né? Já tinha alguma rodagem, mas eu comecei a olhar, assim, eu fiz uma... Falo muito uma analogia, assim, que eu fiz na minha vida, que é investimento, né? Geralmente a primeira reunião é uma mesa. E aí todo mundo de um lado senta quem trabalha no fundo, todo mundo do outro lado senta quem tá fazendo o pitch, né? Preciso de dinheiro, tô aqui e tal. E aí eu falo assim, cara, chegou uma hora que eu comecei a perceber que eu gostava muito mais do outro lado da mesa do que do meu lado da mesa. E aí aquilo começou a me gerar uma certa inquietude e... Tipo, paga um valuation maior, o cara é mó gente boa, pô, vambora. o cara tá fazendo uma parada foda pra caralho, sabe? Tipo, eu comecei a falar, meu, olha que animal que esse cara tá fazendo, a visão que ele tem. E aí eu fui fazer uma pós em empreendedorismo em Stanford. Que era um programa de 3 meses, que você ia e voltava. Que era um curso bem prático, assim, de Stanford, que era, tipo, como é abrir uma empresa. Então, tipo, o que é Product Market Fit? Quais são os frameworks que você precisa ter na sua cabeça, né? Tipo, como que você monta um MVP? E aí era, tipo, com o faculty do MBA de Stanford, a galera era muito foda. E aí eu falei assim, cara, eu vou fazer esse curso por 2 motivos. Ou vou pro MBA depois e falo, cara, eu quero ir pro MBA, ou eu, sei lá, penso que eu vou fazer a minha carreira num próximo passo. E aí eu acho que tem uma coisa muito minha daquilo que eu falei, que é aquela mina meio que de classe média. Então, eu ganhei dinheiro no mercado financeiro, mas eu não ganhei um dinheiro pra me aposentar, longe disso. Eu ganhei o dinheiro pra pagar meu MBA. E depois voltar a trabalhar e tal. E MBA é caro pra cacete, paga em dólar. E aí eu falei, meu, quer saber? Eu vou pegar esse dinheiro que eu tenho e eu vou usar ele pra tomar risco. Em vez de fazer um MBA, eu vou empreender. E aí meio que assim que começa a minha decisão de empreender. Isso já tô falando de 2018, tô saltando um pouco, mas eu fiquei entre 2015 e 2018 muito pensando em, será que me junto a uma empresa ou será que abro a minha? Porque tinham várias vagas legais, tipo, Head de Novos Negócios na 99. Head of Finance numa startup XPTO. Esse momento é muito interessante porque você, assim, num assunto específico que é private equity, você é extremamente valorizada, né? E você tá falando assim, cara, vamos pegar esse negócio que me dá um rios de dinheiro e vamos pra um lugar onde ninguém valoriza tanto a minha experiência até agora. Exato. Como foi essa transição, assim? Imagina que você ficava olhando as vagas, você ficava assim, tipo, pô, mas a galera ganha só isso, velho. Será que esse é o esquema mesmo? Não, eu lembro que a primeira... Eu entrevistei na 99 e até foi bem interessante essa história, né? Porque eu entrevistei na 99 por uma vaga de Head de Business Development.
Que nesse contexto, Head Business Development é ótimo. É aquele contexto que é assim, queremos aumentar a receita, não sabemos como, contrata alguém inteligente que pode pensar em jeitos, alternativas e tentar implementar alguma coisa. Desenvolver o business mesmo, né? Pô, é a palavra mais genérica, né? Todo mundo usa como vaga de vendas também, né? Que é os Business Development Reps, tá ligado? É tipo, pode ser um monte de coisa. Eu fui entrevistar lá e quem que ia ser meu líder ia ser o André Florence, CEO da Alice hoje. Que legal. E aí eu conheci o André, conheci o Matheus no processo. Conheci algumas outras pessoas também que hoje são empreendedoras. E aí eu lembro que chegou a época ali de falar, o headhunter que tava mediando a vaga, quanto que ia ganhar. Quando ele me falou, eu falei, mas eu nem quando eu era analista eu ganhava isso. Tipo, não tem a menor condição. E aí eu comecei a pensar, puta, dado que o downgrade vai ser tão grande, será que eu vou trabalhar para alguém ou será que eu monto minha empresa, sabe? Aí foi um pouco desse processo que me fez montar. Hoje, olhando para trás, eu até penso assim, talvez eu teria feito menos cagada. Posso falar cagada, né? Pode falar o que você quiser. Teria feito menos cagada se eu tivesse, talvez, trabalhado numa empresa de tecnologia. Porque eu teria entendido coisas básicas de um mundo que eu tava zero inserida. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que foi bom, porque também se eu tivesse, talvez, entendido, não sei se eu teria ficado, dependendo de onde tivesse ido. Talvez eu chego lá e falo, pô, 99 foi uma vida pra Didi. Chatão, né? Aí, sei lá, eu volto pro mercado financeiro. Então, acho que as coisas foram do jeito certo. Cara, mas eu acho que o jeito mais fácil de aprender é na marra, né? Muitas vezes você, pô, empreendendo, se ferrando. Acho que, pô, muito improvável que tenha qualquer pessoa que seguiu uma carreira diferente da tua que aprendeu tanto quanto você sobre empreender nesses anos, né? Concordo. Mas aí tem esse... Bem, imagino que a gente tá indo pra uma parte agora onde você vai começar alguma coisa, talvez captar uma rodada, né? Então, eu começo a Pipo, assim... A Pipo foi de cara já. Primeira ideia. Não. Então, assim, a Pipo ela é o terceiro nome e a segunda ideia da empresa. Em 2018, eu saí da Temasek e fui trabalhar num outro fundo chamado Actis, que era um fundo inglês que investia em mercados emergentes, também em private equity, e muito focado em serviços financeiros. Aí eu fui trabalhar com outras pessoas super inteligentes, muito especialistas. Então, assim, eram os caras de payments, eles entendiam tudo de payments. Tipo, acabaram investindo na Stone, depois investiram na XP, tinham investido na XP antes. Então, eram os caras muito bons e muito técnicos, assim. E aí tinha um sócio, que era um inglês, muito inteligente, bem fora da curva mesmo, um dos caras mais inteligentes que eu conheci em termos de visão, que ele tinha uma tese muito forte em healthcare payments. Então, ele achava assim, tem muito pagamento rolando entre operadora de saúde e hospital, e esse ciclo de pagamento de receita é zoado. Alguém precisa criar uma coisa análoga a uma adquirente, tipo que meio que controla o pagamento entre essas partes, olha para fraude. E ele começou a plantar aquela ideia no time, a gente começou a olhar um monte de empresas. Será que existe healthcare payments no Brasil? E aí a gente, depois de algum tempo, chegou à conclusão que não existia ninguém. E aquilo me deu um estalo. Pô, pode ser eu. Vou ter uma empresa de pagamentos em saúde. Vamos lá. Ah, então você teve o estalo, você tava trabalhando ainda. Tava trabalhando. Em 2018 eu peguei e falei, vou começar meio que pensar o que isso vai ser. Isso foi depois do curso em Stanford? Isso foi depois do curso em Stanford. Ah, entendi. Então você falou assim, pô, vou continuar no mercado financeiro aqui até eu decidir o que eu vou fazer. E aí... Mas calma, você já tinha olhado pra essa vaga de BizDev da 99? A BizDev na verdade foi antes. Foi tipo antes da ir pro curso de Stanford até. Ah, entendi. E aí, eu sempre tive uma certa inquietude com esse negócio. Eu flertei bastante com esse pulo pra tech, empreendedorismo. Foi um processo. Foi o quê? 2 anos, assim, mais ou menos? Até mais. Acho que foram uns 3 anos, assim, que eu fiquei meio que... Juntando coragem e dinheiro. Juntando coragem, dinheiro. Acho que também juntando paz de espírito, do tipo, cara, tô mesmo confortável que dinheiro não é uma prioridade pra mim. Tô disposta a desapegar disso, porque acho que tem uma questão ali sobre empreender que você tem que estar completamente comprado com aquilo, você tem que entender que no curto prazo as chances são... No curto prazo, assim, tô falando de, sei lá, 5 a 10 anos, as chances são que provavelmente você vai estar ganhando menos dinheiro que você poderia estar ganhando em outros lugares. Salvo algumas raras exceções. Chances altíssimas que você vai ganhar menos, até ficar negativo muitas vezes, né? Então, como que você vai ficar em paz com isso, assim? O que te dá tesão na vida? E hoje eu tenho muita paz, assim, porque tipo, eu convivo muito com as pessoas que trabalharam comigo ainda. Eu saio pra almoçar, saio pra jantar. Mas eu olho pra eles e falo, cara, eu não queria estar ali, sabe? Eu tô muito em paz construindo coisas, gerando impacto, tipo, gerando valor real, assim, construindo uma empresa, pensando no futuro. Isso me dá um tesão muito maior que o dinheiro, assim, no curto prazo, sabe? E aí eu vejo dinheiro muito como consequência na minha vida, não como causa. E eu acho que no mercado financeiro essa lógica é um pouco invertida. O dinheiro é muito mais causa do que consequência. Aí tu foi juntando a energia, juntando a confiança e falou... Aí, pô, chegou essa ideia, você falou, cara, é isso.
foi isso. E aí, você aí- já pediu demissão no mesmo dia, falou assim, essa ideia é ótima, eu vou fazer, tchau. Pensei um pouco. Na época, eu sou casada, né? Morava com a minha esposa já. E aí eu falei O que pra que ela... ela achou disso aí, cara? Então, foi engraçado, assim, ela trabalhava e eu falei pra ela, olha, tô pensando em empreender, tô achando que eu deveria largar. Só que eu falei assim, a sua vida vai mudar. O quanto eu ganho vai mudar, né? Vou ganhar zero, no começo e tal. E ela trabalha com o quê? Ela trabalha hoje em Big Tech, mas na época ela trabalhava em empresa de tecnologia. E aí ela falou, não, vai com fé que, pô, eu seguro aqui, vai dar tudo certo. E aí eu fiquei ali uns 3 meses, aí comecei a conversar com meus chefes, tava precisando sair e tal. E aí, saí. E aí começa mesmo, de fato, o que virou a Pipo. Não foi a primeira ideia. A minha primeira ideia, ela era completamente romântica. Eu falo muito isso, assim, pra muita gente, que era romântica no sentido de, tipo, no papel, na teoria, no jeito que conectava as coisas em outros mercados, fazia muito sentido. Eu nunca tinha tentado vender aquilo pra ninguém. O dia que eu comecei a falar com pessoas pra tentar vender a minha solução, eu já entendi que não ia dar certo, entendeu? Era em saúde ou era outra coisa? Era em saúde. Você consegue explicar assim ainda ou não? Era, assim, tentando fazer o gancho do pagamento em saúde, era basicamente a gente ajudar hospitais nesse processo de cobrança de plano de saúde. Hoje, só para ter uma noção, assim, falar uns números meio business, mas que são meio bizarros. Um hospital demora, às vezes, de 60 a 120 dias para ser pago pela operadora de saúde. Caraca. Então, o operador recebe do beneficiário e ainda fica operando aquele float ali por 120 dias até ela pagar, de fato, quem fez o serviço. E aí, esse processo de pagamento entre as partes é totalmente manual. Então, extratos impressos. E aí tem times dentro desses hospitais que são times que ficam conferindo esses extratos e mandam para as operadoras para eles pagarem. Então, assim, tem uma ineficiência, um desperdício gigantesco. E aí eu falei, eu vou fazer isso, eu vou mudar isso, eu vou criar aqui uma conexão de pagamentos digitais entre as partes. Aí, primeiro lugar que eu fui, o cara falou assim, esse dado não é nem digitalizado, como que você vai digitalizar o dado? Aí eu, OCR, não sei o que lá, tipo, era um outro mundo, né? E aí eu comecei a ver que não tinha viabilidade técnica também, tinha uma série de problemas. E Mano, ninguém resolveu isso até hoje. ninguém resolveu, e eu acho que só vai resolver quando tiver canetada do órgão regulador. Igual pagamentos, assim, sabe? Tem que ter uma câmara de pagamentos, tem que ter um órgão regulador forte que vai, tipo, permitir inovação. Nesse caso seria, sei lá, uma ANS da vida. Que, putz, difícil, né? Não tá tão acelerado quanto o Banco Central. Não. E aí? E aí, assim, eu comecei a ficar lá uns 6 meses tentando e fazendo coisa e... Quando que você sabia que tava a hora de desistir dessa ideia? Quando eu perdi totalmente a fé nela. E aí eu acho que essa é uma coisa muito legal também, porque você desiste da ideia. Você testou tudo. Você testou a avenida de monetização, você falou com um monte de gente. Meio que parece que não tem por onde começar. Tipo, a conclusão que você chega. E a não ser que seja um negócio meio design partner de um hospital específico, mas que vai demorar 5 anos pra você ganhar algum dinheiro como design partner. E aí, ali teve uma decisão muito importante que beleza, eu vou tentar alguma outra coisa ou eu vou desistir? Porque, tipo, esse fracasso no começo, ele gera muito... É muito duro, assim. Tipo, I'm not founder material, assim, né? I'm not founder material, tipo, I don't know what the fuck I'm doing. Tipo, pô, será que eu não volto pro mercado financeiro, tá ligado? Meus amigos lá estão tudo ganhando uma grana. Todo mundo sócio do Pinheiros, pô, trocando carro, a galera tá, tipo... E aí, pra mim, foi um negócio meio... E aí, eu já tava com um dos founders da Pipo, que é o Thiago, já juntos, assim, pensando e tal. E a gente meio que chegou à conclusão... A primeira coisa que a gente chegou à conclusão foi assim... Não dá pra fazer uma empresa de tech sem não ter alguém do founding team, do founding, tipo, partnership, que é tech. Que entende minimamente o código e possibilidade, porque vai ser impossível. Aí a gente foi lá e encontrou o Vini, que é nosso sócio até hoje e é o nosso sócio técnico. E quando encontrou o Vini, a gente não tinha ideia ainda. Mas a gente meio que sentou os três e falou, cara, a gente é inteligente, bem intencionado, temos sangue no olho, somos fazedor. A gente acha que dá pra fazer alguma coisa em saúde no Brasil? A gente começou a pensar em possibilidades. A gente falou, cara, tem umas 10 possibilidades aqui, alguma coisa acho que vai virar. Então, beleza, vamos. E a gente assinou uma carta, que é bem emblemática, assim, entre nós três, que era...
A gente se compromete a ficar 18 meses sem procurar emprego e só fazendo isso da vida. Tentando encontrar alguma coisa pra fazer. 18 meses é um prazo legal, cara. É, bastante tempo. Conta um pouquinho do Thiago também, de onde vocês se conheceram, qual que é a dele. O Ti é meu amigo de faculdade, meu amigão, assim, de faculdade. A gente sentou a gente sentou no primeiro dia de aula juntos, um do lado do outro. O Ti também fez uma carreira muito parecida com a minha, em Private Equity. E a gente sempre conversou muito sobre negócios, o que a gente acreditava no mercado financeiro. A gente tinha um perfil muito parecido, muito curioso, muito leitor, muito ávido por melhorar, assim, meio self-development. Ele era tipo teu parceiro de largar o emprego? Ficava vocês dois conversando escondido, falando de largar o emprego e tal? Não tanto de largar o emprego, mas de tipo, porra, como podia ser diferente? Ou, porra, que foda esse negócio aqui, sabe? E aí, quando eu comecei a pensar em empreender, ele foi, tipo, a primeira pessoa que eu liguei. E falei, tia, eu tô precisando empreender aqui, pô, mas eu não quero fazer sozinha, vamos junto. Então... E ele falou, vamos. E ele falou, vamos. Que legal, cara. Foi muito legal. E ele era da faculdade, mas não trabalhava no mesmo lugar que você? Não trabalhava no mesmo lugar que eu, a gente trabalhava em fundos parecidos. E aí, o Vini foi, tipo, conexão de um amigo que a gente conheceu. O cara falou, meu, ele é muito inteligente e tal. Tava como end manager no Nubank na época. O Vini começou no Nubank quando tinham, sei lá, 30 mil cartões emitidos e ficou até 10 milhões de cartões emitidos. Pô, que legal, cara. Pegou um puta hypergrowth. Como que você dividia um trabalho, assim, nesse começo? Essa é uma outra coisa que eu acho que é muito aprendizado, assim. Se eu puder, talvez, dar os meus centavos do que... No começo, todo mundo quer fazer tudo junto, né? E é meio que normal, porque é muito no começo e tal. Mas, ao mesmo tempo, tem uma coisa que uma vez um outro founder falou pra mim que me marcou muito. E se eu montasse uma outra startup, eu acho que eu organizaria desde o começo, que é Foi, dá o crédito aí, pô. o Igor da Pier. Igor da Pia. Falaram dele hoje, inclusive, cara. Eu adoro ele. Gente boa. E a gente troca várias ideias. Mas ele me falou assim, Manu, tem 3 papéis na sua empresa. Tem o executivo, tem o founder e tem o sócio. Founder não é um papel por si só que justifica um cargo executivo. Cargo executivo é ser diretor de vendas, é CEO, é CRO. E tipo, os 3 founders, como entidade, né? Então vocês têm que entender que cada um vai fazer desde o começo de responsabilidade e cobrar como um executivo. E vai chegar uma hora que alguns founders não vão querer ou não vão conseguir se desenvolver, e você pode ser essa pessoa, eu incluída, como executiva. Talvez você fale assim, cara, a cadeira de CEO ficou muito grande pra mim. Ou ficou uma cadeira que não me dá mais prazer, eu sou uma pessoa que gosta de fazer outras coisas dentro da empresa. Talvez eu quero uma cadeira de produto, sei lá. E pra mim, eu acho que essa é uma realização que no começo a gente não tinha muito claro, assim, o que cada um fazia. A gente batia muito um no outro, fazia uma coisa junto, e sempre tomava uma decisão colegiada. Que com 3 pessoas até que dá. Mas quando você tem mais que 3 pessoas e mais de, sei lá, 50 pessoas trabalhando na empresa, a decisão colegiada vira uma coisa, você vira uma lesma, né? Então, Muito. acho que Tem que virar uma ditadurazinha benevolente, né, cara? Tem. Você faz uma democracia com todo mundo votando igual, não sai nada, né? Nada. E aí vocês ficaram esses 18 meses, qual que era o framework de vocês, de procurar ideia? Era assim, mercado grande, tipo, com um problema grande. E a gente queria muito tentar fazer a diferença no mercado, que era o mercado de saúde, que a gente achava que estava completamente cagado. E com muito pouco empreendedor bom gastando energia para empreender. E a gente olhou tudo, assim, cara, vamos olhar virar um plano de saúde, vamos olhar virar um player de tecnologia que presta serviço para o hospital. 2018, isso? 2018. Aí a gente olhou para a corretora de seguros, que é uma figura importante pra caramba dentro do ecossistema de saúde suplementar, mas que ela é meio patinho feio, assim, sabe? Desprezada Por todos, ninguém conhece. E a gente começou a olhar e falar, cara, esse cara ganha um dinheiro. Puta, esse cara ganha um percentual de transação. Puta, esse cara tem acesso a dado. Nossa, esse cara é ruim. A galera não gosta. E aí que a gente começou a pensar, acho que tem uma coisa aqui. E a gente começou a fechar o cerco em corretora. E a gente tinha muito uma visão, que até hoje ela continua sendo a mesma, que é a corretora é o lugar perfeito para conseguir ajudar as empresas a fazerem gestão de saúde. E gestão de saúde é muito importante porque você controla custo e você melhora a outcome de saúde das pessoas. Vamos deixar um pouco mais claro o que é gestão de saúde. Essa é uma boa provocação, assim. Acho que vou dar 2 passos para trás para depois falar de gestão de saúde, assim, né? Como funciona a saúde no Brasil? Para quem não conhece o setor. Assim, saúde no Brasil é o seguinte. Isso a gente fala de saúde privada. Saúde privada. Tem 50 milhões de pessoas no Brasil que têm plano de saúde, 1/4 das pessoas. 30 milhões delas têm através da empresa, então a empresa paga como um benefício. Esse número, essa fatia de pessoas que têm através da empresa, ela só cresce ao longo dos últimos 20 anos. Por quê?
porque a regulação no Brasil é muito desafiadora para saúde privada. Ou seja, se eu vendo um plano pro Alê, como plano individual, eu não posso reajustar o plano do jeito que eu quero, eu tenho cap de preço nesse mercado, e eu não posso nunca quebrar o contrato com a Alê. Eu fico presa com a Alê para sempre. Então, o que aconteceu? Ninguém mais vende plano de saúde individual. Mas tem esses outros 20 milhões, então que é o quê? Você falou que 30 de empresa? 30 de empresa, 20 é tipo um legado de individual e uma parte é a Qualicorp, que é plano de adesão. Sindicatos, assim e tal. Entendi. E aí, tipo, essa fatia de 30 milhões está crescendo e é cada vez mais comum você esbarrar com alguém na rua e a pessoa falou: abriu um CNPJ para comprar plano de saúde pra minha família. Pronto, meus pais fizeram. Eu tô no deles, inclusive. Todo mundo faz isso, porque é como você consegue meio que acesso ao plano de saúde no Brasil. E aí, como que seu custo de plano de saúde é determinado? Se você é uma empresa muito pequena, é uma tabela. Se você é uma empresa média grande, cada empresa é precificada de acordo com as suas pessoas. Então, onde elas estão localizadas, onde elas trabalham, quantos anos elas têm alguma doença prévia, elas estão fazendo algum tratamento. E aí um preço é dado, que pode variar entre, custa R$500 plano de saúde, custa R$5.000 plano de saúde por pessoa daquela empresa. E esse preço, ele é reajustado todos os anos, de acordo com a sinistralidade do contrato. Desculpa, só fiquei com uma dúvida aqui. Cada pessoa tem um preço diferente? Geralmente não, geralmente é um preço, na média, ou por faixa etária ou por colaborador. Quando a empresa tá pagando, assim, Quando a empresa está pagando. Entendi. Então, sei lá, tem uma pessoa de 58 anos, vai pagar igual uma pessoa de 20 e poucos. Numa empresa muito grande, sim. Numa empresa média, talvez vai ter alguma distinção por faixa etária, dependendo da segmentação. Entendi. E aí, depende do público, do seguro, cada um, né? Tipo, cada um tem sua regra e... E tem uma regra dentro do Brasil que é tipo o que a gente chama de plano empresarial, que é empresas com mais de 200 funcionários. Essas empresas é sempre um valor médio per capita, independente de faixa etária. Empresa menor é um pouquinho mais engessado. Tabela, faixa etária. E as empresas trocam de corretora com frequência no decorrer da vida, assim? Mais ou menos, assim. Porque existe um certo sentimento de conformismo. Do tipo, meu corretor é ruim, mas tá que faz tempo, deixa ele aí. Entendi. Então tem um pouco de um... Você já tá vendo onde eu vou com essa história aqui, né, cara? Você tá com esse corretor lixo, não mudou pra Pipo Saúde ainda? Tu não se importa aí com seus colaboradores? Aguarde. Mas, e aí, cara, qual foi o MVPzinho aí que vocês pegaram, cara, uma vez? O primeiro contrato que a gente começou a vender contrato pra empresinha pequena. Então vamos pegar uma empresa dos seus pais. Uhum. Tem 4 pessoas lá. Como que é o processo de cotar mercado? Então ver as opções que essa empresa tem. Qual que é o processo de, cuidar desse contrato, né? Porque a parte que ninguém vê do corretor, o corretor é tipo considerado um vendedor. O corretor de saúde no Brasil, ele é um gestor. Ele cuida do contrato e ele cuida da sinistralidade. Porque numa empresa grande, o seu preço ele aumenta todo ano com base em como as pessoas estão usando. Isso é sinistro, que a gente chama em saúde. E aí a gente começou a fazer isso aos poucos, assim, a gente aprendeu, para fazer isso tem que ter uma licença. Para ter a licença precisa ter uma carteirinha da SUSEP. Aí eu fui lá, tirei a carteirinha da SUSEP. Você é corretora da SUSEP? Sou. Eu também sou. Você também é? Fiz a prova da ENS. E aí, cara, tirei a carteirinha. Aí fui lá e falei, precisa ser diretora técnica do contrato social. Aí fui lá, botei diretora técnica. Aí fomos lá pedir uma licença, peguei uma licença. E aí foi um processo, assim, de ir testando. Aí, no começo a gente tinha muito uma ideia de digitalizar o processo de compra. Que a gente olha pra trás e fala, nossa, totalmente errada a decisão de começar pela compra. Mas a gente mudou depois e foi mais pra gestão. Eu vou falar por que é errado. Acho que tem uma outra coisa desses gurus de empreendedorismo, né? Empreendedores muito fodas, que eu acho que tem uma frase muito boa que eu vejo muito como um aprendizado. O Sam Altman falou lá, soltou aqueles princípios de empreender. E um é Don't fight the laws of physics. Não lute contra as leis da física. E no nosso mercado de corretagem de seguros a venda de seguros é uma venda consultiva, offline, e que você quer ver uma pessoa na sua frente que é considerado especialista. E é por isso que você contrata um corretor. Você contrata um especialista. Você não vai fazer isso nunca digitalmente. Assim, e aí toda empresa que tenta vender seguros digital, em algum momento muda. Assim, principalmente no Brasil, é batata. Porque nos Estados Unidos você está mais evoluído, em compras digitais. Mas no Brasil, quem vendeu seguro, até outros tipos de seguro, todo mundo foi para uma venda mais offline consultiva e focou o produto em outros lugares, sabe?
Então, o que você vê hoje, o que vocês focam mais, cara, talvez a gente pode gerar um lead online, gerar um interesse, mas, pô, vamos fechar uma venda com pessoas. Exato. Tipo, o produto tem um papel aqui do tipo, vamos fazer uma calculadora de preço mega foda ali pro cara botar uns inputs, a gente trazer um preço previsto pra ele, e isso gera encantamento, e o cara fala, caraca, essa empresa é diferente. Então, tipo, meio que product-led sales, etc. Mas a gente não bota produto pra, tipo, digitalizar o seu processo de fato, comprar com o checkout autosservido. Mas vocês têm um multicálculo, assim, que passa de todos os planos? Não um multicálculo, mas a gente meio que começou a criar com base na inteligência da própria base. Porque o que acontece no nosso... A gente atende empresa maior, tá, hoje. Então, acho que esse é um bom disclaimer. Então, a empresa da Pipo, hoje, na média, tem 500 funcionários. O cliente da Pipo, né? Então, começar com a empresa pequena também não foi o melhor caminho, não. Cara, eu acho que foi muito bom para MVP. Mas não, a gente descobriu rápido que tipo, ia ser outro jogo, assim. É um jogo muito mais de garantir ali venda, tipo um reloginho de vendas, franquias, sabe? Tipo, eventualmente locais para vender, se fosse jogo pequeno. E não o que a gente acreditava lá no começo, que era uma pegada de gestão de saúde, de falar, pô, o Ale tá usando muito porque ele vai muito no pronto-socorro. Como que eu falo com o Ale para eventualmente mostrar para ele que ele poderia ir num médico, custaria bem menos para ele, bem menos para a empresa, potencialmente o desfecho clínico seria muito melhor para o Ale. Então, tem umas tecnicidades assim de cuidar de fazer gestão de saúde, mas essencialmente a gente acreditava muito nisso e na empresa pequena isso não existe. Entendi. Cara, o que é... Bem, a compra é bem óbvio, né? Que é você conversar com o corretor, ele te mostrar todas as opções de plano lá, você decidir, comprar e tudo mais. Mas qual que é o trabalho da gestão de uma corretora, assim? E aí acho que é um trabalho muito invisível que ele envolve uma série de coisas, que eu dividiria em 3 grandes blocos. A primeira é o que a gente chama de parte mais operacional do RH. Então, assim, pô, você vai incluir uma pessoa no plano de saúde, você vai tirar uma pessoa do plano de saúde, você vai garantir que todo mundo que foi demitido ou pediu demissão não tá mais lá na fatura e você não tá pagando por isso. Você precisa... Como que você faz isso no dia a dia? É um trabalho bem moroso pra Eu que RH. pergunto pra você, como é que você faz isso no dia a dia? E aí cara, sempre foi assim, planilhão, e-mail, sem qualquer tipo de rastreabilidade no processo. Então, tipo, manda a planilha pra corretora, ficar fupando o e-mail do cara, sabe? Não tinha integração sistêmica entre corretor e operadora, era tudo tipo, chegava na corretora, a corretora ia lá como um ser humano e digitava informações do portal ou preenchia a ficha manual, assim, era trash. E aí a People veio com uma pegada de, pô, vamos integrar nas operadoras, vamos automatizar processo, vamos colocar o CR para fazer verificação de documento e diminuir o número de crítica, uma série de coisas. E integrar com as operadoras foi um puta trampo foda também, porque ninguém fazia isso. Integrar, tipo, API, assim? API, robô, crawler. Eles mal têm API, né? Se fazer mais robô e crawler mesmo. A gente fez lá na Lud, a gente teve que fazer a Porto tinha uma API de seguro-fiança, aí era muito ruim. A gente entrou no sistema lá de corretora, a gente fez uma outra API, nossa, que tinha bem mais coisa que a deles. Aí a gente foi fazer reunião, a gente mostrou, eles falaram assim, nossa, mas tá bem melhor que a nossa, mano. De tanto que eles não querem ter integração, parece, né? É que, tipo, o canal que eles integrariam com o corretor não é um canal que ter tecnologia faz ele vender mais hoje, porque ele é analógico. Então, quando o cara pensa, pô, meu consumidor tá mais digital, eu boto o dinheiro, né, em fazer um app melhor, ou boto o dinheiro em fazer API pro corretor que não tá nem usando... Que nem tem programador. não tem nem no Google Suite ele tá, sabe assim? Sim. Então, fica uma decisão meio óbvia. E aí as empresas, como a gente, querem fazer tecnologia nesse setor, tem que se virar. Fazer o que você fez, né? Tipo, criar API própria, fazer robô crawler. E quantos planos são no Brasil aí? São muitos? Cara, é muito, assim. Tem mais de 1.000 operadoras no Brasil hoje. Sério? E cada uma delas deve operar com um conjunto ali, chutar aqui, tá? 50, pelo menos 50, 100 planos cadastrados. Então faz a análise combinatória disso daí, você vai ver o número de corner cases que existe, sabe? Cara, 1.000 é muito. 1.000, caraca, velho. Mas vocês não fizeram isso tudo aí de integração, né? Não. Imagina. Porque hoje, pro nosso segmento de mercado, cliente-alvo, a gente trabalha, sei lá, com umas 30 operadoras. E um corretor tradicional assim, ele vai trabalhar com quantas? Qualquer uma que quiser vender ele, assim. Mas o normal é trabalhar com muitas, é trabalhar com 2, 3. Eu sinto que tem uns caras que são meio que, tipo, eles são corretor, mas na real eles trabalham pro Bradesco, assim. Acho que tem depende muito do tamanho do corretor. O que a gente chama do pastinha, que é mais aquele corretor mais individual e tal. Esse cara, ele tá num momento muito difícil. Porque as operadoras também não querem mais trabalhar com tanto corretor. Então, às vezes, ele vira meio que um representante comercial de uma ou duas operadoras.
E aí, você me pergunta, pô, por que os caras não querem trabalhar com tanto corretor? Porque tem uma questão de... O corretor também comete muita fraude, né? Então, pro corretor vender um contrato, então, vou lá precificar um plano de saúde. Eu sei que o Ale tá fazendo um tratamento, mas eu escondo isso da operadora pra eu conseguir botar o Ale pra dentro. E aí a operadora toma um preju ferrado. Isso acontece em seguro saúde, seguro residencial, seguro automotivo. Aquelas perguntas, você costuma parar o carro em casa ou na rua? Se o corretor preencher a ficha, ele nunca vai escrever na rua. Porque ele sabe que aquilo vai onerar seu preço, entendeu? E ele não vai conseguir fazer a venda e um outro corretor vai mentir e vai ter um preço menor. Exatamente. E aí, tem algum downside pro corretor isso daí? Ou... Então, agora tá começando uma cultura muito mais de penalização da fraude, né? Da operadora falar, cara, se eu te pegar mentindo, eu te descredencio, você nunca mais vende. E aí estão começando a focar em ter menos corretoras, então sair desse mercado meio long tail e de ter corretores mais sérios. E aí a Pipo surfou um pouco dessas ondas, né? Do tipo, cara, quais ondas a gente surfou? E a gente surfou a onda de... A pandemia pra gente foi um momento bem crucial. Eu quero muito saber das ondas, mas você só contou do primeiro, né? A parte verdade. da gestão de RH. Verdade. Faltam mais dois que eu queria ouvir da Pipo. Compra e renovação de plano de saúde. Então, um contrato de plano de saúde a cada 12 meses. Cada 12 meses tem um trabalho de cotar e olhar o mercado de novo. E o processo de cotação, ele não é simples, porque não existe sistema para cotar seguro de saúde. É um atuário, é uma pessoa que modela risco. Então, uma cotação de seguro de saúde pode demorar até 20 dias úteis. Ó, chegou o nosso co-host aí, Renner. Tudo bom? Como é que tá, pessoal? E aí, Reninha? E aí, mano? O Reninha chegou um pouquinho tarde. Chegamos com um presente aqui? Chegamos com um presente Ó, aqui, coisa cara. boa. Já viu a caneca da Gesta? Não, a caneca já só tá consumindo. Tá nova aí. Ó, a caneca de presente aí pra você. Eu não tô nem falando no microfone, né? E aí, galera, como é que tá? E aí Camisa vem do aqui também GigaCast. pra você, ó, a sua camiseta oficial do GigaCast da Tech. Caraca, Aê. insider. Da Insider. Sidezinha. É isso aí, pode fazer. Pode fazer as da Pipo aí também, né? Não é por nada não, fica a ideia. E aí? Tá tranquilo aí, tudo alinhado? Tudo né, tranquilo, mano. Tô aqui sentado. Vamos fazer o episódio aí, Cara, continuar. cobri a boa parte da história aqui já na vida pessoal e agora ela tá me contando quais são as três coisas, quais são os três trabalhos principais de uma corretora de saúde para conseguir estar ajudando aí as empresas e os RHs. Então a primeira parte, me corrija se estiver errado, é a parte muito do back office ali, né? Que às vezes tem que tirar alguém foi demitido, você não quer ficar pagando, aí tem que ficar mandando e-mail para todo mundo e aí não sabe o que tá acontecendo com quem, não tem esse acompanhamento, então isso é muito chato com as corretoras tradicionais. E a segunda parte é você tá adicionando e renovando contratos, né? Então, pô, hoje o negócio ele é feito com um atuário, que é uma pessoa que vai, ele analisa lá toda a folha de pagamento da empresa, quem que tá ganhando quanto, qual que é a idade e tudo mais, e aí chega no preço e aí a gente parou aí. É isso mesmo? É isso, e é um trabalho que a cada ano, né? Um contrato de seguro de saúde ele é anual, geralmente o bianual no máximo. Então, todo ano você tem um trabalho de renovação e o corretor ele é meio que o especialista dos seguros. Então, ele tem que ajudar a empresa a lutar por melhores condições comerciais. Então, como que isso acontece? Vou dar um exemplo. Pô, tinha uma pessoa que trabalhava na Pipo, que fez um tratamento oncológico e ela saiu da Pipo. Quando você olha para o sinistro, que é o uso do plano, aquela pessoa lá, ela aumentou o sinistro durante, sei lá, 6 meses. Só que você vai cotar uma renovação, aquela pessoa não está mais trabalhando na empresa. Então, para fins de reajuste, ela deveria ser contabilizada ou não? A resposta é não. Mas a operadora sempre vai te contabilizar. Então, esse trabalho de olhar o dado no detalhe, de tirar o caso, de tirar a exceção, de fazer justificativa, ele é muito do corretor. O corretor é muito um consultor de seguros. E a empresa que tá na ponta muitas vezes nem sabe disso, Não né? sabe. Porque o RH não é especialista em seguros, né? E você diria que a corretora ela tem incentivos para fazer isso ou na real que ela tem que fazer o preço máximo que você toparia pagar para ganhar a maior comissão, talvez? Eu acho que tem incentivos um pouco mistos, assim. Eu acho que quando você olha só para o financeiro, você falaria, pô, quanto mais você pagar, mais o corretor ganha de comissão. Mas, hoje, eu acho que tem uma pressão competitiva no mercado que é, se você não entregar um bom reajuste, você vai perder o contrato. Então, hoje o mercado está rodando muito mais em corretagem do que ele rodava 10 anos atrás. E o cliente está ficando muito mais exigente. E parte do trabalho da Pipo, inclusive, é falar para as pessoas e para os clientes, pô, vocês deveriam ser muito mais exigentes com seus corretores. Vocês estão tolerando um monte de gente negligente aí, fazendo trabalho ruim. Tipo, pagando bem mais caro só porque eles não estão fazendo a parte deles de conseguir lutar pelo seu preço, revisando todo o trabalho e mandando a informação certa para o atuário. Exato. E esse atuário, cada operadora de saúde tem uma. Tem uma, assim. É um time gigante de atuários. E aí você como corretora chega para eles, manda um pacote de informação com as informações meio que certas, eles vão te retornar um preço É isso. em geral para a empresa. É isso.
E aí, o terceiro grande coisa, que isso é uma coisa mais pontual, anualmente acontece, a terceira grande coisa que acontece é cuidado de saúde. Então, assim, o que é cuidado de saúde, né? Eu falei, pô, sinistralidade é o quê? Essa palavra sinistralidade em saúde, ela é tipo, muito difícil de entender. Sinistralidade é custo. É usar o plano. É usar o plano, é quantas pessoas estão usando. Você pega lá, cada procedimento, cada exame custa R$10. Você pega todos os exames, R$10, vezes 10 exames, deu R$100. E aí, como que o reajuste de uma empresa é determinado? Tem quanto a empresa paga e tem quanto a empresa custa, que é o sinistro. Se o custo estiver maior que o preço, tem que reajustar o preço fica maior que o sinistro. Porque a operadora, ela fala no contrato dela assim, ó, eu tenho que ter uma margem de pelo menos 20% nesse contrato. E é assim que ela precifica. Ela tem que sempre estar com um prêmio 20% acima do seu custo. E aí tem duas alavancas, né? Como empresa tem a alavanca de tentar reduzir esse custo. E aí você vai ter a alavanca de redução de frequência, então as pessoas estão usando muito algumas coisas, tipo, pô, no Brasil você faz 10 vezes mais exame que qualquer outro lugar do mundo. Como que a gente reduz o número de exames per capita? Ah, tem a alavanca de hiperusuários, tem a alavanca de pessoas com condições de saúde que deveriam estar sendo acompanhadas que não são. Então, por exemplo, uma mulher que faz um pré-natal, uma mulher gestante que faz um pré-natal, além de ser uma mulher mais bem cuidada, com mais chance de ter um parto seguro, ela custa bem menos, porque uma gravidez de risco, uma gravidez na UTI neonatal, custa super caro. Então, esse trabalho de gestão de saúde, o RH também não é especialista nele. E quem que é o fornecedor que ajuda o RH a traçar planos, programas, ações? O corretor. E o RH faz isso porque fazer isso resulta em uma diminuição de custo. Exato. Controle Entendi. de custo. Tá, então o custo é controlado meio que se as pessoas usarem menos, assim, usarem de um jeito mais eficiente, né? Mais eficiente. E não necessariamente menos, assim, que eu acho que essa é uma coisa muito louca de seguro-saúde. Que seguro-saúde não é bem seguro, né, na teoria do seguro. Mas, pô, seguro de carro. O que é bom? Você não bater o carro. Seguro-saúde, é bom você não usar? Não. Porque ao mesmo tempo, se você não usar, então, tipo assim, tenho 10 pessoas lá que não usa. Então, pô, se ele está baixinho lá, por um ano o reajuste vem lindo, vem negativo ou vem zero. Mas, assim, no segundo ano, potencialmente alguém ali não descobriu alguma doença, não fez algum check-up, não fez uma rotina ginecológica, no caso de mulher, etc. E aí descobre um problema. E dependendo de quanto você descobrir esse problema, vai custar 500 vezes mais e vai ter 200 menos chances de ser curado. Então, tem uns gráficos muito impressionantes em saúde que você descobrir um câncer em um mês, ele custa 90% do que você descobrir um câncer, sei lá, com 24 meses. E você tem 90% de chance de cura. Enquanto, sabe assim, então os payoffs são muito desiguais, assim. Então, você tem que botar uma rotina de uso consciente, de uso preventivo. E até estratégico, né? Porque você tá falando assim, tipo, o Brasil já é o lugar que mais faz exame de todos, mas, pô, ficar fazendo um monte de exame aleatório, que eu já aprendi que a galera faz, não serve pra muita coisa, né? Exato. E tem um pareto do tipo, é sempre as mesmas pessoas usando. Ah. Então tem um desafio de, tipo, como que você faz uma galera que não tá engajada com... Tipo assim, então, hoje, pra você ter uma noção, é comum em plano de saúde você ver 20% das pessoas que tem usando num dado semestre, por exemplo. Tem uma centralização de dados, assim, vamos dizer que tem uma empresa e teve alguém que usou pra caramba, sei lá, o Bradesco. Aí chega no próximo mês, Isso. a empresa fala assim, não, já que a Mil não sabe que usou muito o Bradesco, vai ter um preço melhor, não sei. Hoje a corretora é o hub de dado de saúde do cliente. Então, isso é uma coisa muito boa da corretora, que a gente fez fazer uma corretora lá atrás. Então, como que funciona o fluxo de dado, né? Existe confidencialidade de dado, que é uma informação super sensível, que é uma informação a nível de indivíduo e a nível de procedimento. Então, eu sei lá, eu não sei, né? Mas o time médico da Pipo e o time de dados da Pipo, lá num ambiente de sigilo, eles vão lá saber que, tipo, o Alê usou uma gase no pronto-socorro tal. Aí depois ele tomou um Tilenol. É tipo a nível de item gasto. É muito discriminado o Como dado. que é essa informação, assim? Porque o hospital passa pra operadora, a operadora passa pra você. Corretora. Mas o que é? Isso é uma API, pelo menos? É um e-mailzão que chega? É uma API hoje já. Uma API com um nível de segurança maior, tá? Principalmente pós-LGPD. E aí, a empresa ela não pode saber, porque é antiético você saber como seu funcionário está usando o plano de saúde. Então, o que a corretora faz é um trabalho de mostrar os dados de maneira Anônima, né? massificada e não anônima. Então, tipo, essas são as tendências, são os ofensores. Mas eu, como corretora, Peraí, você falou não anônima, mas é anônima, né? é anônima. Ah, tá. É uma maneira anônima e massificada. Pronto. E aí, o que eu posso fazer como corretora, tipo, eu tenho um time de saúde na Pipo. Então, eu tenho médico, tenho enfermeira. E essas pessoas, elas podem falar individualmente com você, e o RH não pode. Então, é muito comum que corretoras tenham profissionais de saúde que atuam tentando fazer gestão de saúde a nível de indivíduo mesmo.
Então, tipo, o Ale é o louco do pronto-socorro. Vai 12 vezes por ano no pronto-socorro. Porque, puta, o Ale não gosta de marcar médico, ele vai no pronto-socorro e resolve a vida dele. Só que o Ale custa muito. E provavelmente ele tá sendo atendido por profissionais recém-formados, generalistas, tipo, pouco efetivos. E aí eu posso ligar lá, sou a doutora Manuela, Ale, tudo bem? Pô, Ale, vi que você tá vendo, quer fazer uma consulta? Eu vi que você foi 12 vezes no pronto-socorro nos últimos 12 meses. Vamos ter Ale, esses faz uma problemas. consulta, por favor, mano. Tem razão, Para com cara, isso vou de fazer pronto-socorro. Cara, e pronto-socorro eu já aprendi que 80% da galera que vai lá não tá precisando de socorro, né? É. Ou tá querendo, cara, renovar uma receita, ou, pô, ver o resultado de um exame, ou pedir um exame que alguém falou que era um exame legal, né? É isso. É tipo, é o walk-in clinic dos Estados Unidos aqui no Brasil, né? Virou isso. Virou pronto-socorro. Isso é caro pra caramba. E tem muito mais custo envolvido no pronto-socorro versus só ir no médico, ou não? Muito mais custo e muito baixo desfecho clínico. Porque é muito superficial o pronto-socorro na maioria das Desfecho vezes. clínico. Desfecho clínico é tipo, você foi lá, foi medicado, isso resolveu o seu problema de fato, e você não vai voltar a sentir aqueles problemas. Exemplo, tô com uma dor de cabeça horrível, vou no pronto-socorro. Aí os caras vão te botar lá, numa cadeira, você vai ser medicado na veia, com remédio super forte, você vai passar. Mas a chance é que daqui a uma semana você volte a ter dor de cabeça. Porque provavelmente você tá com algum problema em algum outro lugar, sei lá, seu labirinto tá zoado, seu problema neurológico, você é celíaco e não sabe, sei lá, tem tipo 1 trilhão de hipóteses diagnósticas, mas no pronto-socorro eles basicamente vão te dar remédio. Eles não vão tentar fazer hipóteses diagnósticas porque eles são meio que uma fabriquinha ali de entra paciente, resolve problemas, tira E paciente. tem que ser mesmo, porque tem muita gente ali que Exato. precisa ser atendida, né? Exato. Cara, eu nem imaginava nessa parte aí que as corretoras conseguem fazer essa parte do auxílio. Então, o teu time de saúde meio que fica olhando, assim, quem que é a galera dos planos que você vendeu que tá, cara, fazendo ficar muito mais caro pra empresa, porque tá usando demais. Ou que não tá usando nada. Então a gente tem um trabalho super, super grande hoje na Pipo de engajamento. O nosso maior desafio, e desafio de qualquer empresa de saúde, é engajar o colaborador com saúde. Então, tipo, você precisa ter aquele engajamento saudável, né? O que é saudável? Ah, sei lá, um check-up a cada 2 anos. Você precisa ter pessoas que, tipo, não estão indo no pronto-socorro com muita frequência. Você precisa ter pessoas em tratamentos sensíveis sendo acompanhadas. E aí você precisa garantir esse acompanhamento. Então, na Pipa, a gente está muito focado em várias etapas da jornada do paciente ali. E em ele estar próximo do time, ele tá falando com o time e tal. E por que o engajamento é desafiador? Porque, puta, acho que tem várias coisas, assim. Mas eu acho que saúde não é um tema legal ainda. Então, as pessoas estão muito mais acostumadas a tratar a doença do que cuidar de saúde. Então, você olha e fala assim, pô, agora tem Outlive, medicina 3.0. Cara, isso é a bolha da bolha, assim. O mundo real não é isso, entendeu? As pessoas não querem lidar com a saúde delas, assim. E a gente tem que meio que ficar ali engajando, tem os approaches, gamificando, usando produto pra tentar fazer as pessoas meio E que... qual que é o objetivo? Fazer a galera que não vai no médico nunca fazer um check-up? Fazer a galera que tá indo no médico pra algum tratamento reportar pra gente pra garantir que eles estão, tipo, de fato seguindo o tratamento que eles deveriam estar seguindo. E fazer a galera que tá usando errado usar certo. Tipo, acho que se eu tivesse que resumir muito, é meio que isso o desafio da empresa de saúde. Que pô, é quase que um trabalho de educação, assim, para todos os colaboradores das empresas que trabalham, né? Qual o jeito certo de usar o plano de saúde? E aí tem um desafio número 4, que é saúde. Posso fazer tudo isso muito certo. E aí pode ter um caso na empresa que é tipo assim, puta, descobriram um caso oncológico gravíssimo. E aí a pessoa vai usar um remédio que custa 10 milhões de reais cada tratamento. E às vezes ele tá no rol, então ele é pago pelo plano de saúde. Puta, aquilo vai estourar a sinistralidade da empresa. E aí eu preciso mostrar pro RH, olha, eu tô fazendo um baita trabalho de gestão de saúde aqui, mas tem um caso one-off que tá empurrando o seu custo que vai ferrar o reajuste ou vai ferrar o preço na próxima negociação. Então, tem um trabalho muito grande, que não é com o colaborador, mas é com o RH, que é um trabalho de educação sobre os dados, de conseguir atribuir, tipo, valor de ROI às coisas que você faz em gestão de saúde. Então, é um trabalho muito desafiador, porque é B2B2C, né? A empresa paga o plano de saúde, a empresa contrata o corretor, mas não é a empresa que usa, são os funcionários. E qual a interface que você usa maior para comunicar, assim? Porque você não tem um aplicativo, né? Você também, sei lá... Eu tenho hoje uma plataforma, né, um software lá na nuvem para RH, que é onde eles veem tantas coisas de dia a dia, quanto renovação, quanto dado de saúde. E para o colaborador tem uma interface web app também, que ele vê várias coisas ali meio de maneira autosservida. Mas hoje eu me comunico muito mais com ele pelo WhatsApp. Então a gente está fazendo uma solução muito mais em volta do WhatsApp, muito mais WhatsApp first do que, tipo, indo para uma coisa mais de app. Entendi. Então, você manda mensagem pro pessoal, ele tem meio que um bot ali que tá resolvendo isso. E aí você...
Qual que é a parte, assim, que você sente que sei lá, o colaborador mais gosta da People hoje, assim? Eu diria que cuidado de saúde, assim, porque em muita experiência que você vai ter, assim, de saúde privada no Brasil, ainda é muito massificado, né? Então, tipo, aquela experiência de entrar numa consulta de rede, você vai lá na Sul América que eu posso usar, ou a Mil que eu posso usar, você fica 5 minutos no consultório do médico, o cara só quer que você vá embora porque ele quer ganhar outras 20 consultas no mesmo horário, e ele é pago por consulta, não pago por hora, né? Pela operadora. E aí, quando você fala do cuidado de saúde da Pipo, o cuidado da saúde da Pipo, ele é inteligente, ele é humanizado, tem uma puta parte que já é feita, por exemplo, às vezes a teleconsulta já virou uma parte de texto. Então, tipo, uma coisa que a gente tem visto cada vez mais, as pessoas estão dispostas a falar com o médico por WhatsApp, assim, tipo, nem tudo precisa parar numa consulta por vídeo, sabe? Mas aí é um médico do plano ou Da Pipo. o médico da People? Da Pipo. Então, essa parte do cuidado de saúde para colaborador e para RH é nosso principal diferencial de mercado. Então, as corretoras já tiveram muito a fazer trabalho burocrático e renovação. E pouco cuidado de saúde, pouca gestão de saúde. A gente falou, cara, essa parte do cuidado burocrático, essa parte da renovação é meio que higiênica, tem que fazer. O papel do corretor, que é especialista de seguros. Princípio básico. Princípio básico. A parte de cuidado de saúde é o diferencial. Porque você pega uma empresa hoje no Brasil que não tem budget e nem time para fazer isso. E conecta com uma empresa que ela já paga no fornecedor dela, que é a Pipo, para meio que fazer e gerar esse uau, sabe? Pô, eu tô pensando aqui também, vocês conseguem fazer, sei lá, tipo, um prontuário único da vida, assim? Ou... É desafiador porque a gente tem hoje uma visão muito mais de custo do que uma visão de atendimento. Então, por exemplo, quando eu dei o exemplo lá do Alê, da Gazi, do Tilenol, eu consigo ver que você foi numa consulta, mas não o que você fez a consulta, não o que você falou durante a consulta. E aí eu também acho que essa é uma outra coisa que tipo, precisaria de canetada regulatória, assim. Entendi. Isso aí tá faltando mesmo, né? Que é muito difícil, tem exame em tudo que é lugar, assim, você não consegue passar isso pro médico com facilidade. E ninguém tá muito resolvendo, né? O Open Health da vida. Mas estão falando, assim, acho que daqui uns 10 anos vem. 10 aninhos, né? Melhor não contar. Entrevistei outro dia o Gui da Gorila, que tava nessa do Open Banking, assim, faz 10 anos já, e finalmente só vai sair esse negócio. Difícil esses negócios de regulação, né? Muito, muito. E aí, e você hoje, cara, o que você sente que foi um momento, assim, que na verdade você teve Product Market Fit? Que você fala, pô, acho que tem um negócio legal aqui. Olha, eu acho que 2020, que foi o segundo ano que a gente tava... 2019 foi quando a gente fundou originalmente, assim, né? Fiz a primeira captação e tal. 20 foi pandemia. Então a gente tava lá no escritório, todo mundo, startup, casinha gostosa, fazendo churrasco, trabalhando altas horas, time pequeno, coeso, aquela coisa que você fala, nossa, que delícia. Todo mundo morando junto. Essa fase é uma delícia, sabe? Que É tipo, é muito gostoso você ver o negócio tirando do pé e muita gente saindo do papel e muita gente, tipo, muito animada em fazer. Cheio de sonhos, tudo é possível. E a gente foi pra pandemia, a gente tinha, tipo, 3 clientes. Aí pandemia, né? Pô, ninguém sai de casa, aí durou uma semana, aí durou um mês, aí durou um ano. E aí ficou um ponto aquela coisa do tipo assim, na pandemia, esse negócio da Pipo sobrevive ou morre? Porque tinha muita coisa que a gente fazia que era físico, assim, ficha física. Tipo, tinha a operadora que só aceitava a inclusão de um colaborador no plano de saúde se tivesse um papel assinado pelo colaborador em via física. E aí, a gente, como Pipo, ali começou a falar, cara, mas a gente fez uma solução, uma plataforma, não sei o que lá. E aí, quando todo mundo foi para casa e o corretor, que era muito analógico e muito presencial no escritório, parou de ir pro escritório, a galera começou a falar, mano, esse cara não sabe me atender no remoto. Esse cara não sabe operar remoto. Preciso de uma plataforma, eu preciso disso. E aí a gente começou a ver, tipo, muita gente procurando a gente proativamente, assim. Tipo, eu lembro de um dia que a gente fez uma matéria e, sei lá, 30 pessoas entraram em contato com a gente naquele dia, assim. Tipo, eu preciso de um corretor digital, eu preciso disso que vocês estão fazendo. E ali eu acho que quando eu falei assim, meu, tem alguma coisa aqui. Então a galera queria por ser digital mesmo. Por assim. ser digital, por ter rastreabilidade, por, pô, você conseguir ver, fiz uma movimentação, sei lá, ficar pronto em 5 dias, conseguir acompanhar o status, sabe? Tipo, umas coisas que parecem bestas, mas quando o seu competidor é totalmente diferente de você, vira um puta diferencial. E aí acho que teve alguns outros momentos que você vai meio que ganhando conforto, né? Quando seus competidores começam a tipo, falar mal de você. E te copiar logo em seguida. E te copiar logo em seguida do tipo, pô, acho que eu tô fazendo uma coisa que gera incômodo. E aí, acho que tem algumas coisas mais recentes até que eu falo, caraca, Product Market Fit mesmo, assim, que você vê muita venda rolando, 90% das vendas rolando sem nenhuma interação de founder.
Isso é muito bom mesmo, né? Isso é muito foda, que você fala, caralho, velho, tipo, o time vende, o produto vende, E não é os meus amigos. não são meus amigos. Não sou mais eu vendendo sonho, né? Porque, pô, vender sonho, o founder é bom. E aí eu acho que também coisas do tipo, a gente fazer um evento, sei lá, pra B2B, RH e tal, e você vê a casa cheia, sold out, um monte de empresa foda que você quer vender pra caramba, tipo, lá, querendo ouvir o que você vai falar. E vamos contar das captações, assim. A primeira que você fez foi com quem? Quanto? Mona X 2019. Quanto você levantou? 1,5. O pitch era parecido com isso que você tá contando aqui já? Era parecido. Tinha um pouco de umas mudanças, tipo, mas era assim, como eu falei lá, começar pela compra, digitalizando a compra, tipo, isso mudou bastante a estratégia do negócio, mas a visão, acho que ela tá bem sólida desde o começo, assim. E aí a segunda rodada, Kazek, com a Kazek, e isso. 2020, pandemia. Então começamos a crescer, ganhar atração. Kazek não quis entrar no Way, desculpa, no Seed, no Pre-Seed, né, porque foi tipo um Pre-Seed. Aí eles vieram atrás, aí tinha uma pessoa que trabalhava na Kazek, que tinha trabalhado no mercado mais ou menos análogo nos Estados Unidos. Aí a gente colocou mais $1 milhão pra dentro, de dólares. Vocês deram $1,5 milhão de reais ou de dólares? De né? dólares. Ah, tá. Então você fez tipo, quase um extension, assim. Futebol Extension. Entendi. Foi a Kazek se arrependendo. Kazek se arrependendo. Aí em 2021 a gente fez um Series A, que foi a Thrive. E naquele mercado, né, pô, fantástico. Maravilhoso. Rodadona, $20 milhões, maior Series A de saúde, etc. Animal. A gente tava crescendo pra caramba também, foi um momento muito bom ali, meio pós-pandemia e tal. Como era a tua cabeça nessa época aí das rodadas esticadas, assim? Imagino que o síndrome de impostor deve dar uma gritada, assim, nessas Com épocas. certeza, é uma loucura, né? Quando você para e pensa, você fala, cara, eu acabei de levantar $100 milhões, né? Tipo, o que eu faço com esse dinheiro? Essa milhões de reais, provavelmente, teu valuation foi pelo menos $90 milhões aí, né? Você fica assim, tipo, caraca, velho, minha empresa vale mais do que a maioria dos varejos que eu já vi na minha vida. Exato. E eu acho que tem uma síndrome de impostor, e acho que tem uma outra coisa também que eu acho que isso é um baita aprendizado de ter vivido uma bolha, né? Que é o que a gente tem que chamar 2021, que é você percebe como todo mundo se acha invencível. Ao mesmo tempo que todo mundo tá, tipo, síndrome de impostor. Porque parece que nunca vai acabar. Então, assim, tava todo mundo levantando uns valores que não faziam o menor sentido, quantidade de dinheiro que não fazia o menor sentido, mas as pessoas já estavam pensando no próximo, e no outro, e na secundária que elas vão fazer. Então, tipo assim, eu acho que tem um misto entre eu sou invencível com eu sou impostor. E você fica meio que navegando nesses dois polos, assim. E aí ele teve vários aprendizados depois disso, do tipo assim, cara, como o capital em abundância faz decisões horrorosas. Tomei decisões horrorosas como CEO da Pipo, mas acho que todo mundo tomou também, então me penalizou menos como indivíduo. Mas o custo mesmo dos erros foi pro investidor, né? Porque ele que, pô, botou... E acho que para muito empreendedor também, porque, puta, muita empresa, acho que agora ainda vai continuar nessa toada de ou fazer M&A, que é meio que um acqui-hire type of M&A, que é tipo, junta duas, se dilui no meio, porque não consegue captar dinheiro. E aí vai juntar como conseguiu captar dinheiro com tinha caixa. E eu acho que muito empreendedor também vai ficar um pouco num valuation trap, assim. Então, eu acho que penalizou o empreendedor também em algum nível. Especialmente com liquidation preference, né? No caso de vocês, agora se vocês forem fazer uma venda da empresa, pô, tem que ser um negócio muito grande, né? Liquidation preference é um negócio que acho que só entende quando você começa a pensar o dia que você vai fazer, que você vai sair, como que você vai ganhar dinheiro desse negócio, né? Pois é. Que é um negócio super duro para empreendedor. E quando você não tá no frenesi de, pô, o próximo round vai vir com uma secundária, tô nem aí, é vida louca, uhul, você fica bem reflexivo, né? Pô, até o mercado ficar bom de novo, sei lá, 10 anos e tal, será que, pô, vai valer tudo isso? Será que eu vou sair sem um puto no bolso, né? Porque é o que acontece muito, né? Exato. E eu acho que esse é um aprendizado que eu tenho muito como empreendedor, assim, que acho que é até legal falar, que é... Eu acho que o empreendedor ele tem que estar num ambiente de escassez, até na física um pouco. Tipo, por algum tempo, tipo, sei lá, você pode estar... Pô, tô um monte de dinheiro aqui, tô lá. Mas eu acho que você tem que sempre ganhar o valor que te mantém confortável. Porque senão, você vai começar a tomar decisões ruins pro negócio. Que é tipo assim, vamos dizer que eu tenho 2 filhos, pô, estudo em escolas boas aqui no Brasil, eu quero fazer uma viagem, tipo, até um padrão de vida, pô, de uma diretora executiva de uma empresa de 200 funcionários, sabe? Se eu tô o tempo inteiro ali me subpagando porque eu sou CEO e founder, uma hora você vai começar a falar assim, cara, eu preciso levantar uma rodada pra fazer uma secundária. Porque eu preciso dar uma desafogada aqui. Ou, puta, eu preciso dar um jeito de vender essa empresa aqui pra ver se eu tiro alguma grana.
E eu acho que aí começa a desalinhar o interesse do founder e do investidor. E eu acho que o investidor, muito investidor tem tipo assim, massa o founder e tal. Mas não vê que, puta, potencialmente você tá jogando seu próprio dinheiro no lixo, assim, Não, sabe? pô, é a fórmula pra se ferrar. Porque, tipo assim, se o founder não tocar, não é tipo, contrata um executivo, vai dar tudo certo, tá ligado? Tipo, pô, Vai dar tudo errado. tudo errado. Porque, pô, você tem uma sabedoria de, pô, já anos disso, 24 horas por dia pensando que fazem com que, pô, a próxima decisão que você vai tomar seja a decisão mais provável de estar correta, tal, cara. Até você achar uma pessoa que consegue fazer isso, cara, é tão difícil. E o fire que um founder tem, né? A vontade de dar certo, esse ímpeto, tipo, isso é... Você não vai encontrar no executivo. Não é tipo assim, pô, é mais um emprego, tá ligado? Isso aqui é mais um passo na minha carreira. Tipo, você tá lá, cara, você tá, assim, o sentimento de empreender eu tô todos os dias da minha vida trabalhando duro, assim. Você tá lá suando sangue, tipo, literalmente, assim. Tem dia que você fala assim, caraca, vai Pô, ter uma literalmente, semana eu acho que tá foda. precisando de um pouquinho de terapia pro saúde pra dar uma avaliada, porque suar sangue não é normal, não, mano. Então ele fala, cara, literalmente essa semana eu fiz tanta coisa e ainda não acabou, sabe? Assim, tipo, nunca, parece que nunca acaba, né? E o que é bom, mas... e aí você vai botar um executivo ali, pro cara topar esse tipo de job, ele vai ter que ganhar 5 vezes mais que o founder com 500 vezes menos contexto, entendeu? Corretíssimo, cara. Então você, investidor que tá assistindo, porra, valorize os founders, pô, paga Valorize. direito os founders, deixa os founders ficar felizes, não deixa o capeta que sobe no ombro ficar falando assim, puta, mas meus amigos de private equity estão ganhando bônus de 1 milhão, agora eu tô aqui me ferrando, pô. Valorizar o trabalho, pô. Não é Exatamente. mesmo? Ô, e vamos falar um pouquinho de visão agora. Na People, assim, cara, a visão você já detalhou, assim, mas eu queria, sabe, imaginar um pouco como que você acha que daqui a uns 20 anos isso vai se manifestar na realidade, assim, se os seus planos forem de acordo. Eu acho que, na realidade, se manifesta com empresas tendo reajustes bem mais moderados de plano de saúde, né? Tipo, só pra... Média do ano passado foi 40% de reajuste. Eita, bem, mano. Imagina uma conta, que já é a segunda maior conta do P&L de qualquer empresa depois de salário, principalmente empresa de serviço, empresa de tech, subir 40%, ano contra ano. Tipo, não tem orçamento que previa isso. Tá totalmente descontrolado tipo, o uso de plano de saúde no Brasil hoje. Então, acho que se materializa com reajustes muito mais moderados e muito mais previsíveis. Se materializa com pessoas mais engajadas com sua própria saúde, né? Tipo, conhecendo a Pipo. Então, se a Pipo der certo... A Pipo não é uma empresa só de RH, é uma empresa de RH e colaborador, né? Tipo, eu brinco ao status de em-pés, assim, das pessoas pedindo e sabendo o que é. E acho que se materializa também conseguindo criar mais acessibilidade financeira em saúde, assim. Por exemplo, plano de saúde não vai partir de menos de R$500 no Brasil, hoje. Como que você formata produtos que dão algum tipo de nível de proteção de saúde que não necessariamente é um seguro-saúde como a gente conhece hoje? Como que você faz pessoas pagarem por procedimentos que elas não têm condição de pagar, que o plano de saúde não cobre, né? Tipo, como que você torna a saúde... Eu falo assim, nossa visão é tornar a saúde simples e acessível. E a gente está partindo desse lugar, né? Do seguro, saúde, empresarial, mas tem muita adjacência ali que a gente poderia se materializar. Então, cara, eu acho que a consequência disso que você tá falando também é que talvez os hospitais vão ganhar menos, porque as pessoas vão usar de um jeito menos burro, talvez, não. Não sei se menos, mas eu acho que tipo, a gente também tem que realinhar o interesse de hospital, assim, cara. É muito louco que saúde é um modelo que o médico ganha mais operando sua coluna do que te mandando para RPG. E aí o Einstein faz um estudo que 60% das operações de coluna no Brasil não deveriam ter existido. Isso dá um medo danado, né? Dá um medo danado, porque tipo assim, cara, quem tá me falando a verdade? Como que eu sei a verdade? Tá todo mundo tão desincentivado. Então eu acho que o médico precisa parar de ganhar por cirurgia e passar a ganhar de algum outro jeito que, tipo, que não muda muito tipo, ele tá indiferente a te mandar pra RPG ou pra cirurgia. Então, por exemplo, que eu falei lá do médico do convênio. Esse cara tem que ganhar por hora. Se ele fizer 20 consultas ou uma consulta naquela hora, ele deve ser pago da mesma forma. Porque você está incentivando o cara por qualidade, por tempo. Tem muita coisa em saúde que precisa mudar, assim, mas eu acho que tá ficando tão unbearable a situação do setor que vai ter que mudar. E acho que agora vai vir uma agenda de mudança forte. E essa é uma onda que a Pipo tá muito bem posicionada, porque assim, se vai mudar, como que a gente ajuda a mudança para um lado positivo, sabe? Pô, que legal, cara. Isso é a melhor coisa que vai acontecer pros RH estarem... E tem uma pessoa dentro do RH que é meio que responsável por isso? Geralmente é remuneração e benefícios, o subdepartamento, subsistema de RH, né, como o pessoal fala, que dependendo do nível da empresa já tem um nível de diretor, às vezes diretor, vice-presidente, falando indo pra CHRO, porque, cara, é uma conta muito relevante. Mas lá nos Estados Unidos, quando você compara, por exemplo, o nível de conversa e tal,
Cara, nos Estados Unidos é uma conta que não é só relevante, como o RH é muito especialista. Assim, no Brasil, eu acho que tem um trabalho também de a gente tornar esse tema mais estratégico. Porque ele é um tema ainda um pouco mais, tipo, visto como operacional dentro do RH. E a Pipo tem que trabalhar muito nisso também, do tipo, galera, segunda maior conta aí do RH, cara, depois de salário, subindo 40%, o salário tá subindo 3%. Isso aqui vai virar sua maior conta do PNL desse jeito. Cara, você acha que dá pra argumentar que algumas empresas não precisariam ter feito um layoff tão pesado se tivessem um RH mais bacana? Um RH não, um plano de saúde mais bem administrado? Acho que sim. No mínimo, o layoff ia ser menor, né? Porque, pô, eu não sabia que era o segundo maior Cara, custo das empresas. hoje você pegar uma empresa de tecnologia assim, nível de grandeza, vou falar um número assim, meio média sempre tem questões, mas empresa de tecnologia, Brasil, vai estar gastando uma média de uns R$ 1.000 por funcionário por mês. Caramba, bicho. E aí, essa pessoa, o funcionário não contabiliza isso como salário. Então tem uma oportunidade gigante de comunicação e de vender isso para o funcionário. Tipo assim, estou te dando 12 coins por ano. Você está contando isso? Isso quando não paga dependente, que às vezes esses 12 pode ser 24, 36, 48. E é um custo subindo, tipo, num nível bizarro, assim. Então tem muita oportunidade aqui. E acho que a gente está começando a ter esse... O RH já se tocou disso. E eu acho que o momento que a gente tem crescido bem esses últimos 12 meses, a gente tem um momento muito bom de Pipo, é porque o RH tá ficando inconformado com o nível de serviço que ele tem acesso hoje. Então ele falou, cara, eu preciso mudar para quem que eu vou. E aí a Pipo tá lá, né? Eu acho que eu tô pronto aqui, viu, Manu, pra gente fazer a venda da Pipo aqui na... Posso tentar? Vai, Pode. mano. Você, meu querido gestor aí de RH, pessoa que cuida aí de benefício dos colaboradores, você tá aí sentindo, falando assim, cara, pô, o pessoal tá reclamando, falando que a gente tá gastando muito com os benefícios, como é que a gente faz pros colaboradores ficarem mais felizes e pra gente conseguir estar economizando? Vou te contar um segredo. Você tá fazendo aí logo uma gestão merda do seu plano de saúde, entendeu? Eu vou te explicar por que você tá fazendo isso. Primeiro que você tá perdendo um tempo danado sem ter um sistema onde você consegue operar tudo com facilidade, adicionar, tirar gente, sair alguém da empresa, senão vai ter dor de cabeça com isso, e ver exatamente que fase que está no negócio. E a outra parte que nenhuma corretora cuida hoje é como que você faz para instruir os seus colaboradores de maneira que eles usem o plano de saúde de um jeito mais eficiente, né? De maneira que eles estejam mais saudáveis, consigam trazer mais resultado e não estejam gastando tanto assim no plano de saúde para não ter aquele reajuste que chegou a ser de 40% no último ano. E se você não está ligado nisso, não está aí tentando diariamente reduzir esse valor, eu tenho a solução para você, cara. Você não precisa, porque você tem nossa querida Pipo Saúde, que faz todo esse trabalho para você. É uma das empresas de saúde, startups de saúde que mais levantaram dinheiro e fazem um produto maravilhoso, estão crescendo muito. Por quê? Porque a galera gosta muito do serviço deles. E, pô, eu já tô decidido que eu não tenho 500 colaboradores, né? Então não sei se ela vai me aceitar, mas eu vou pegar a Pipo Saúde aqui agora, pô. Contratado. Contratado? Obrigado. Vamos falar de coisa boa agora, cara. Vamos falar um pouco da gestão, assim, de vocês, né? Porque você teve Pô, teve layoff, teve bastante coisa que aconteceu, assim, cara. O que você sente que foram, sabe, momentos mais marcantes, assim, na história da Pipo? Eu acho que tem alguns momentos que eu falo, cara, o layoff, ele foi um momento muito duro e de muito amadurecimento profissional e pessoal minha como CEO da empresa. Mas ele foi também um momento de muito, assim, se olhar e falar assim, cara, tem bem menos gente, a gente tá fazendo bem mais coisa, a gente tem bem mais foco. E foco, eu acho que é uma daquelas palavras muito, tipo, batidas. Tipo, foco é tudo. Mas como você materializa foco no dia a dia, né? Tipo, quantas coisas tem que falar não, assim, tipo... E é muito difícil falar não. Porque se passa uma empresa querendo que você compre aquela empresa e tal, tipo, você vai lá e vende, assim. Então, o layoff, a mudança de... A gente hoje vende pra empresa mais de 100 funcionários, né? Falar não pra empresas com menos de 100 funcionários... Foda pra caramba, sabe? E hoje vocês falam? Hoje a gente fala. Maldição, não vou conseguir virar cliente da Pipo. Então, a gente tem... Por que vocês muito falam? Por conta de foco. Por conta de foco, porque é um cliente muito diferente do cliente maior, sabe? Não tem sinistralidade do contrato. O cliente menor ele é reajustado por um valor médio do pool que ele está inserido pela seguradora. O produto que a gente cria hoje de gestão de saúde, de dados, para ele não tem aplicabilidade nenhuma. Então, tipo... E aí... Meio que assim, o que a gente faz não é muito diferente do que um corretor pode fazer só com um layer de tecnologia. Pronto. Não tem muito valor, assim, específico. Não. E aí, a gente, meio que essas coisas, assim, foram grandes aprendizados meus. E acho que outro aprendizado de gestão que você puder pincelar, assim, Acho que tem uma coisa que eu já até escrevi um texto no LinkedIn, assim, que é... Quando você monta uma empresa, tem o que as pessoas te falam que você deveria fazer, o que os livros te falam que você deveria fazer, e o que você acredita que você deveria fazer.
E aí, quando você começa, você quer meio que tentar agradar gregos vitorianos. Você fala assim, pô, a galera da Pipo tá falando isso, mas, pô, o livro me falou aquilo e eu acho que é isso. Então eu vou encontrar aqui o diagrama de Grant, sabe? O lugar perfeito da intersecção. E ele não existe. E aí tem só uma pessoa que vai lidar com as consequências das suas decisões, que é você mesmo. Porque a galera que tá te enchendo, provavelmente vai sair da empresa em algum momento. A galera que... Os livros não estão nem aí, nem sabem que você não tão nem aí, existe. sabe que você existe, estão fazendo coisas que são, tipo, frameworks pela média. E aí, cara, assim, confia mais um pouco em você e toma as decisões que precisam ser tomadas, sabe? Eu acho que isso demorou muito tempo na minha trajetória como CEO, de eu, tipo, meio que, cara, me empoderar e falar, velho, eu vou fazer as porra que eu acredito e foda-se. Então, era muito um intuito, tipo, pô, quero minimizar os meus erros. É. E aí tentando, pô, ouvir o feedback de tudo, achar o meio do caminho. Enquanto que Exato. hoje teu posicionamento é muito mais, tipo, beleza, me dá input aí todo mundo, mas eu vou decidir o que eu quiser. Vou tomar minha decisão. Tipo, e aí eu acho que uma coisa que eu tenho tentado fazer muito é assim, ó, vou tomar minha decisão e eu vou deixar claro pra vocês por que eu tô tomando minha decisão. E eu vou tentar documentar, inclusive. Tipo, pô, minha decisão foi tomada com base nessas convicções ou nesses inputs. Pra gente voltar daqui a 6 meses e olhar, eu voltar daqui a 6 meses e olhar e falar, por que essa decisão foi boa ou foi ruim? Mas a decisão é minha. E que isso fique bem claro, sabe? Então acho que eu mudei muito o approach, assim, de trabalho e amadureci muito como pessoa. E em 5 anos no mercado financeiro eu nunca teria chegado nesse nível de amadurecimento. Ó, eu quero ver como pessoa, o que que você se envergonhava da Manu do começo, assim, que você olha pra trás e fala assim, caraca, eu falei isso, velho, que negócio cringe, sei lá. Eu acho que o que eu me envergonhava era muito esse negócio do colegiado, do consenso, do tipo, vamos ouvir todo mundo, vamos votar, tipo, sabe, tentar agradar muitas pessoas e, tipo, não funciona. E não funciona e as pessoas às vezes não querem isso. As pessoas querem direção, as pessoas querem clareza. As pessoas não querem, tipo, sparring partners do boxe, sabe? Tipo, e acho que demorou muito tempo pra mim meio que assumir esse lado. Pô, esse negócio de tomar decisão é um peso, né, que você acha que as pessoas querem carregar, mas ninguém quer, Ninguém né? quer, ninguém quer. Eles querem mais que você, pô, você carregue todo esse peso, decida e ela só executa. E aí acho que é uma outra aprendizado que depois que é assim, pô, nem toda decisão eu preciso tomar, eu preciso delegar o decision making dessa empresa. E aí como que eu faço isso? Porque eu sou uma pessoa muito fazedora. E aí, cara, se deixar, eu tomo decisão da empresa inteira. Tô tomando decisão lá de que copo vai comprar pro escritório, sabe? Aí chega uma hora também que você precisa começar a criar uns mecanismos de autonomia de falar, cara, essa decisão aqui, você que toma, eu não quero nem olhar, porque, mano, eu preciso guardar minha cara cognitiva pro que importa, sabe? Essa decisão não é importante o bastante pra eu estar tomando, né? E como é que você faz isso? Eu não sei, isso eu acho que eu não sou bom o suficiente ainda. Mas eu acho que tem uns mecanismos de gestão, tipo, deixar claro o que cada um pode fazer, sabe? Tipo, isso aqui vai. Até isso aqui é decisão sua. Tem os mecanismos de tipo planejamento, de tipo, vamos se alinhar o que é prioridade para esse semestre. Uma vez que eu meio que bati o que é prioridade, o como você tem total autonomia, respeitando, tipo, budget, por exemplo. E eu acho que esses mecanismos, eles são os mecanismos que geram autonomia genuína. Porque, tipo, sem mecanismo de planejamento, sem mecanismo de acompanhamento de planejamento, sem mecanismo de, tipo, restrição, que é, tipo, budget, não tem autonomia genuína nas empresas. Autonomia, tipo, para mim, é a maior falácia. Muita gente fala, eu quero autonomia. Acho que você não quer, Muita gente fala que quer, não quer. Porque, tipo, chega uma hora lá que você não sabe fazer e tal, você vai ficar... Meu, saúde mental vai pro lixo. Porque, tipo, eu vejo muito saúde mental como uma das coisas que atrapalha muito é falta de foco e direcionamento de líder. Que a galera fica, tipo, igual umas baratas tontas, assim, dando volta. E acho que tem uma segunda coisa que você quer autonomia, mas autonomia onde, no que, como, tipo... Autonomia não é uma coisa absoluta, é relativa, sabe? E acho que isso é uma coisa que eu tenho tentado me desenvolver bastante como líder, mas acho que não tá perfeito ainda, não. E como líder, como que você passa seu tempo hoje, né? Esse papel do CEO é muito tricky, ninguém sabe direito o que faz, né? Então, se a gente for olhar a maioria das suas semanas lá, pegar o teu calendar, o que são alguns eventos que a gente vai ver com constância? Eu diria, tipo, uns 10, 15% falando com o investidor, novo ou existente do cap table. Acho que uns 20%, 25% com produto. Inovação, para onde a gente vai, como que a gente toma risco. Pô, vou chamar o diretor do WhatsApp pra gente poder consumir a API do WhatsApp, não precisa depender de broker, sabe? Coisas do tipo. Uns 10, 15% com new ventures. Calma, então isso que você acabou de falar é muito business development, assim. Eu diria que esse new ventures é mais business development. Que é tipo assim, cara, a People hoje é isso, tem essa receita, como que a gente faz outras coisas no futuro. Isso eu gasto energia.
Eles têm uma pessoa que meio que opera isso, você mesmo fica... Tem uma pessoa no time que opera, mas eu me envolvo bastante. Tipo, eu acho que eu sou como CEO, uma pessoa muito boa de tirar as coisas do 0 pro 1. Eu não necessariamente sou a pessoa do 1 pro 100. Mas eu preciso contratar pessoas que são. Tá tudo bem. Tipo, eu não preciso ser essa pessoa como CEO. Mas eu gosto muito e me energizo muito de, tipo, mano, vamos botar essa parada de pé aqui. Isso me dá tesão, me energiza, sabe? E aí eu diria que, sei lá, investidor, isso, produto 30%, diria que uns 20% gestão do meu time, das prioridades deles. E como que é a rotina de gestão pra você, assim, one-on-one, sei lá, all hands? Eu tenho um one-on-one, eu tenho um one-on-one, all hands, e tenho uma semanal de C-level, que é longa. E eu tenho gostado cada vez mais de fazer menos one-on-one e mais one-to-few. Então, tipo, por exemplo, a CFO e a diretora de RH, a gente faz uma reunião semanal que chama retaguarda. A gente trata temas de retaguarda, que pode ser pessoas, dinheiro, processos. E mesmo que uma não esteja envolvida diretamente, ela ouve, porque ela ganha mais contexto. Aí, produto e tecnologia, eu faço um one-to-two para o head de engenharia e o head de produto. Pra a gente conversar sobre as mesmas coisas todo mundo junto. Acho que minimiza um pouco do leve trás da empresa, sabe? E aí, diria que uns 20% é coisas, tipo, meio ad hoc daquela semana. Um pouco de vendas, um pouco de BO com cliente, um pouco de evento, um pouco de podcast. Eu dedico uma parte grande, assim, a ajudar a People a ser vista como autoridade dentro de RH e dentro de saúde. Então, eu construo conteúdo, eu participo de evento. Isso também demanda um tempo razoável da minha agenda hoje. Faço podcast. Aí. A gente tem um podcast da People. O Peoplecast, não? Como é que é o nome? Chama Gente Saúde. Gente Saúde. E é voltado pra... RH. Pro RH e especificamente, assim, pra pessoal que quer... É para falar muito com pessoas de benefícios e remuneração e falar um pouco mais de como a saúde pode ser uma agenda mais estratégica, trazer um pouco de case, assim. E você é host? Eu sou host. E aí você traz quem, assim, geralmente? Os próprios? Diretores de RH, gerentes de RH, de empresas que, tipo, são conhecidas por fazer isso muito bem. E aí, já trouxe resultado do podcast, não? Gera bastante, assim, acho que gera nesse lugar de disseminar conhecimento, assim. Eu tenho um pouco de uma visão de que compem bem, né, tipo, compensation and benefits dentro do RH, ainda é aquele tema operacional um pouco patinho feio, assim. E uma missão que a People tem é inverter isso e tornar isso um tema relevante, estratégico. Que as pessoas falam, cara, isso aqui pode ser muito bom, eu posso... Pô, colaboradores saudáveis têm benefícios imediatos para produtividade, para uma série de coisas. Então, eu vejo muito a gente um pouco nesse papel ali de ser didático em relação a isso pro mercado, sabe? Porra, eu gostei muito. Eu tô até ficando sem pergunta aqui já, Renê. Tem alguma aí que você quer jogar? Cara, eu acho que eu quero perguntar pra ela qual que ela acha que é o superpoder dela, né? Essa É uma que a gente boa. sempre Clássica faz. do GigaCast. O que você acha? Superpoder. Eu acho que a minha capacidade de me dividir em muitas coisas e conseguir, tipo, trocar contexto em muitos lugares diferentes e com profundidade. E eu acho que minha calma de não pirar fazendo isso também é um superpoder. Pô, eu gostei. Eu quero esse aí pra mim também. Vai ser difícil, hein, mano? Pô, que maneiro. Bem, acho que estamos chegando no final aqui da entrevista. Nossa, pior que estamos literalmente bem no final. Cara, queria agradecer aí novamente. E você que ainda tem uma empresa aí com mais de 100 colaboradores e ainda não tem a People de Saúde, para de ser trouxa, vai lá e compra ou aguarde a falência. Clica aqui, comenta e curte. Muito obrigado, mano, por ter vindo aqui com a gente. Obrigada. Valeu, Manu. Valeu, gente. Espero que tenham gostado.